Em um mundo onde as pessoas tinham profissões diferenciadas, um garoto solitário que vivia com sua tia acabou conseguindo a profissão de domador de dragões, e após domar sua primeira criatura ancestral, a mesma se transforma em uma linda dama, e agora ele viveria sua jornada ao lado dela. Nesse mundo, elementos de jogos virtuais acabaram se misturando com a realidade, e várias novas profissões acabaram evoluindo. Graças a isso, as pessoas poderiam mudar suas profissões para poder ganhar habilidades ainda mais poderosas, e havia incontáveis ruínas e masmorras, numerosos reinos misteriosos, e monstros, muitos e muitos monstros. Era possível também poder obter pontos de experiência, materiais e até mesmo equipamentos para fortalecer a si mesmo ao caçar tais monstros. No entanto, não importa o quão ferozes os monstros eram, eles eram simplesmente palha se comparados a um ser misterioso, raro, poderoso como uma divindade, que no caso era justamente os dragões. No Reino Dragão, na terceira escola, avistamos um tipo de aula acontecendo. Nesse dia, era o dia onde aconteceria a cerimônia de despertar da profissão, e isso não somente afetaria na habilidade deles para poder passar no exame de entrada da universidade, mas também acabaria afetando bastante o futuro que eles iriam tomar. No entanto, em teoria, o resultado da profissão despertada era escolhido de forma aleatória, e todos ali deveriam estar confiantes para poder conseguir uma boa profissão. Contanto que eles tiverem força e determinação, cada um deles poderia despertar uma profissão de combate. Esse inclusive era nosso protagonista, que não via a hora para poder despertar, e estava ansioso para que chegasse a sua vez e ver que tipo de profissão ele acabaria conseguindo. Seu nome é Lu Fan, uma pessoa que transmigrou para aquele mundo de um lugar chamado Planeta Azul há 3 anos atrás, e durante esses 3 anos naquele mundo, ele acabou ganhando bastante entendimento sobre aquele mundo. Tem muitos tipos de profissões naquele mundo, que poderia ser categorizado em 3 tipos. No topo estavam os profissionais de combate, que incluíam guerreiros, magos, arqueiros e por aí vai. Eles usaram poderosas habilidades para explorar reinos desconhecidos, obter equipamentos e também receberem recompensas generosas, e essa profissão era mais cobiçada pelos alunos. A próxima profissão eram os profissionais de reforço, como encantadores, alquimistas e por aí vai. Eles poderiam criar itens especiais com efeitos poderosos. No entanto, desde que comprar materiais também significava gastar uma boa quantidade de dinheiro para isso, geralmente sem o suporte de uma família grande, era simplesmente quase impossível para poderem realmente conseguir ter um grande sucesso financeiro nessa área. Por último, na parte mais baixa dessa pirâmide, estavam as profissões de subsistência, que incluíam os chefes, herbalistas, mineradores, etc. Essas profissões normalmente acabaram pegando a maioria das pessoas, seres comuns que trabalhavam duro para poder conseguir o suficiente para poder viver. A tia do protagonista, chamada Anke, era uma chefe, e ela dava duro diariamente para poder dar suporte à educação do garoto com sua pequena loja. No entanto, ela era apenas 8 anos mais velha do que ele, e ainda assim ela o ajudava sem intenção de receber nada em troca, e com certeza ele reconhecia o esforço que ela colocava nisso. Para poder sobreviver naquele mundo e também proporcionar uma vida melhor para sua tia, ele precisava muito despertar uma classe de combatente profissional. De repente, o professor parece ter recebido uma ligação, e logo depois ele tinha dito que tinha recebido novidades a respeito da plataforma de despertar, e agora ela estava finalmente concluída. Portanto, a cerimônia para despertar as profissões estava prestes a começar finalmente, o que deixou os alunos empolgados para o que estava por vir. O professor, ao se aproximar de Lu Fang, perguntou o que estava acontecendo com ele, isso devido à expressão que o garoto estava fazendo. Como ele era o estudante mais brilhante da sala deles, não tinha motivos para ele se preocupar ou ficar ansioso a respeito do assunto. Mas parece que a preocupação do professor foi à toa, porque, na verdade, o protagonista estava assim porque, só depois de 3 anos, o famoso sistema para os reencarnados nos Manhuas tinha finalmente aparecido para ele, e ele tinha ganhado um mapa do tesouro inclusive para poder explorar depois. Só depois deu tempo que o jovem protagonista se deu conta de que seu professor estava falando diretamente com ele o tempo todo, e saiu dali correndo para poder ir a outro lugar. A única coisa que ele dizia era que finalmente o tal sistema para os reencarnados havia finalmente aparecido para ele, já que não fazia sentido conforme tudo o que ele já tinha lido sobre isso. Mas ainda assim, o que o preocupava era saber que tipo de sistema seria esse realmente que ele tinham, e somente iria pensar a respeito do assunto depois, porque agora, com certeza a cerimônia para despertar uma profissão era muito mais importante. Em um lugar diferente dessa vez, um cristal que estava ao lado dos superiores seria o responsável para poder despertar as profissões dos alunos, e logo avistamos o jovem protagonista chegando no meio dos alunos também, onde era claro que a maioria queria justamente profissões de combate devido à alta remuneração.
Por fim, esse senhor deu abertura na cerimônia, e aquele ao seu lado era o sacerdote que iria ficar responsável por aquela cerimônia daquele ano. Parece que esse sacerdote era de uma profissão de combate, pelo que pude entender nos pensamentos do protagonista, e até mesmo as pessoas estavam admiradas com a aura que o mesmo liberava. O protagonista acabou adquirindo uma habilidade nova repentinamente, chamada Olho do Avaliador, ou algo parecido com isso, e ao tocar no ícone do sacerdote, ele foi capaz de ver alguns dados dele, como sua profissão e também a quantia de dinheiro que essa pessoa possuía, que era em torno de 5 milhões de Dragon Coins. Isso com certeza deixou o garoto boquiaberto, já que jamais imaginaria ver uma quantia tão alta assim ainda em vida, e o velho de antes colocou o terror nessa hora para que os alunos ficassem quietos. Contudo calmo, finalmente, ele disse que os estudantes que foram chamados eram para subirem até onde eles estavam. Já do lado do prota, ele só dizia que, mesmo que sua tia vendesse pães durante toda a sua vida, ela jamais seria capaz de conseguir tanto dinheiro assim. Por fim, os alunos começaram a ser chamados, e o primeiro era alguém chamado Zantão, um dos melhores estudantes da escola, e é dito que o despertar estava um tanto quanto relacionado com seus atributos, e quanto maiores fossem, maiores eram as chances de você despertar uma profissão de combate. Assim que o sacerdote deu início à primeira cerimônia, o garoto aparentou estar seguro de que iria conseguir alguma profissão boa, e parece que ele realmente não estava enganado, já que ele acabou conseguindo uma profissão de combate, mais especificamente um mago do fogo. Por algum motivo, esse personagem tem cara de quem vai fazer coisas ruins futuramente, mas de qualquer maneira, vamos continuar. Até o protagonista, ao ver isso, acabou ficando empolgado, e se ele conseguisse despertar tal profissão de combate, então ele com certeza poderia dizer adeus para aquela vida desinteressante. Vários alunos em seguida seguiram para poderem conseguir suas profissões, chegando a conseguir variadas profissões nesse tempo, até mesmo de minerador. Parece que profissões de combate realmente eram apenas a minoria deles, e a maioria acabaria conseguindo somente profissões de subsistência. Enquanto uns despertavam as tais profissões cobiçadas, outros acabavam despertando uma profissão que era necessária uma grande quantia de investimento para poder conseguir fazer alguma coisa realmente, o que foi motivo para a tristeza de muitos alunos que despertaram tais profissões. Ainda assim, esse jovem comentou que era algo bom, e olhando para essa garota atrás deles, que vinha de uma família pobre, ela tinha despertado uma profissão que precisaria de muito dinheiro para poder progredir, e seria melhor para ela se ela tivesse despertado uma de subsistência, pelo menos assim ela poderia viver melhor. Isso fez o protagonista pensar e reconhecer que sua família também estava passando por dificuldades, e se ele acabasse conseguindo uma profissão de reforço, com certeza ele seria bem prejudicado. O próximo seria justamente o jovem Lu Fan, e parece que ele também fazia um pouco de sucesso com as garotas, e se acalmando, ele dizia que ficar ansioso agora seria completamente inútil. O sacerdote seguiu fazendo a cerimônia normalmente, e quando o jovem protagonista menos esperava, um olho de dragão acabou aparecendo repentinamente. Não somente isso, uma aura fez com que as pessoas ficassem com medo do que estava por vir, já que um tipo de terremoto foi formado logo após isso, e avistamos o protagonista envolto por uma luz que caía diretamente do céu. Os alunos estavam curiosos para ver que tipo de profissão o garoto iria despertar, e um tipo de criatura espectral saiu do protagonista, criatura essa que, inclusive, era um dragão, e quem tinha invocado esse tal dragão era justamente o jovem prota. Esse era um fenômeno que apenas acontecia para profissões ocultas, e essa professora parabenizou o professor da classe responsável pelo prota, já que ele era o primeiro que fez com que uma profissão oculta aparecesse no colégio deles. A única coisa que o professor comentou era que, se o jovem Lu Fan despertasse uma das profissões lendárias, como guerreiro sangue de dragão ou até mesmo mago que falava a língua dos dragões, ele poderia se tornar a nova potência no reino dragão e fazer história. Fazia em torno de 10 anos desde que alguém conseguiu despertar como guerreiro sangue de dragão, e aquela pessoa era agora um dos experts mais poderosos no reino inteiro, o que deixou seu professor relativamente contente pelo seu aluno. Um rugido foi dado em seguida pelo dragão que o protagonista havia invocado, e eu não consegui entender direito o que aconteceu nessa cena, mas parece que um tipo de semi-explosão ou algo assim acontecesse, mas não demorou para as coisas estarem calmas novamente, já que era somente efeitos espectrais. O diretor perguntou logo depois disso que tipo de profissão o jovem rapaz tinha despertado, e se era uma das duas lendárias que mencionei recentemente. Inicialmente, ele acabou ficando com receio de dizer, mas logo comentou que ele tinha se tornado um domador de dragões, o que deixou não somente o diretor surpreso, mas todos os outros também. O diretor apenas se perguntava por que um espetáculo tão grande tinha acontecido, justamente para a profissão mais inútil de todas, que era o domador de dragões. Voltando para casa, enquanto andava,
O protagonista parece ter aberto o sistema para verificar alguma coisa, e era justamente suas habilidades, onde ele poderia domar dragões e criaturas que eram descendentes dos mesmos ou até mesmo tinham alguma semelhança, como dinossauros, etc. Se lembrando do que aconteceu recentemente, as pessoas acharam simplesmente uma pena que o jovem protagonista seguiria por uma vida medíocre, já que não tinha chances de um humano simplesmente domar criaturas incríveis, que eram no caso os dragões. E mesmo que fosse inclusive uma profissão oculta, era totalmente fraca quando se colocava na prática. Já esse outro se perguntava por que as pessoas diziam que era a profissão mais fraca de todas, já que era uma das 3 maiores profissões ocultas. Seu amigo então respondeu que, apesar disso ser verdade, atualmente as pessoas não eram capazes de encontrar mais dragões, então era de fato melhor ser um invocador do que um domador de dragões em si. O diretor até tentou acalmar o protagonista e não deixar o garoto chateado, já que, de qualquer maneira, ele ainda tinha um grande potencial por ser uma classe oculta, e talvez ele poderia ser um domador de subespécies draconianas. No entanto, a única coisa que não queria sair da cabeça do jovem Lufan era justamente o fato de que um domador de dragões não poderia ser alguém poderoso bastante domando criaturas secundárias de sua subfamília. O motivo era que essas criaturas não eram simplesmente nada se comparadas com os dragões no quesito poder, e há 800 anos, na história do Reino Dragão, dragões de fato apareciam. Porém, um domador de dragões que realmente conseguia domar essas criaturas simplesmente nunca tinham existido, e não importa o quão poderosos os humanos eram, eles eram simplesmente formigas se estavam de frente a criaturas tão poderosas. Até mesmo ele chegou a pensar que domar um dragão gigante não passava de um sonho bobo, sem contar que um domador de dragões sem um dragão não poderia fazer nada para poder melhorar suas habilidades, e sequer poderia desbloquear suas habilidades. Sua tia tinha trabalhado muito para poder dar suporte na educação do garoto, e agora ele sequer seria capaz de prover a ela uma vida melhor, e quando o garoto se deu conta, ele já tinha chegado em sua residência. Juntando o resto de coragem que ainda lhe restava, Lufan havia finalmente entrado em casa e, com a comida pronta, logo avistamos a tia do garoto em si, que era uma chefe de cozinha. Claramente, o rapaz acabou sendo bem recepcionado por sua amada tia, e ela perguntou se aquele dia não era o dia simplesmente mais fantástico da vida dele, e como tinha acontecido a cerimônia e que tipo de profissão ele tinha conseguido despertar. No instante em que ele ia falar da profissão dele, ela ficou um tanto quanto preocupada, aparentemente com a expressão dele, e disse que estava tudo bem se ele não tivesse despertado uma profissão de combate. Ela até disse que ela acabaria ficando bem preocupada caso ele saísse dia após dia para poder lutar, mas o garoto logo a interrompeu. Por fim, ele disse que tinha se tornado um domador de dragões, e o motivo disso tudo era porque ele simplesmente não poderia fazer nada sem um dragão de fato, e sua tia apenas mostrou um sorriso após isso. Abraçando o protagonista, ela disse que não importava se ele era um domador de dragões sem um dragão, pois isso mostrava que ele era realmente forte, e ele poderia simplesmente ir para o colégio no futuro, e ela iria continuar dando suporte a ele da melhor forma possível. Se ele não quisesse, ele poderia se juntar a ela para poder tocar o negócio que ela tinha então, e isso acabou acalmando o jovem rapaz, que estava preocupado com seu futuro e o de sua tia. Depois de uma bela janta e de um dia relativamente cheio de surpresas, o garoto aparentava estar exausto, e ele só pensava em como sua tia, apesar de ter somente 26 anos, e ainda ter trabalhado tanto durante a sua vida, ainda não tinha conseguido mudar aquela vida comum que eles viviam. Ele queria dar uma condição de vida melhor para sua tia, então não tinha como isso acontecer atualmente com sua profissão sem um dragão de fato, o que era frustrante, mas se ele tivesse uma profissão como a dele de fato seria bem poderosa. A única coisa que ele queria saber era onde conseguir um dragão agora, até que ele percebeu alguma coisa em sua frente, e era o sistema que ele tinha despertado, e ele conseguiu o mapa do tesouro do primeiro dia. Esse era um mapa de nível divino, logo no primeiro dia, e só agora ele se lembrou de que o sistema era chamado de Sistema de Super Mapa do Tesouro. Naquele dia, ele apenas tinha visto a habilidade de avaliação que o sistema tinha dado a ele, e parece que os mapas do tesouro poderiam ser classificados em 4 categorias, sendo elas iniciante, intermediário, avançado e divino. Usando esse sistema, ele poderia combinar 3 mapas de nível inferior, para assim formar um mapa de nível superior, e todos os dias ele iria receber um mapa do tesouro aleatório, e se ele fosse até o local, ele poderia encontrar tesouros relacionados à profissão do protagonista. Era de fato amplamente reconhecido que a profissão de domador de dragões era mais fraca porque domar dragões era algo simplesmente impraticável. No entanto, se ele realmente pudesse fazer bom uso daquele sistema, então ele poderia preencher a lacuna do mais fraco para o mais forte com certeza. Em outras palavras,
Aquele mapa do tesouro divino que ele tinha conseguido poderia ser sua última esperança para poder virar o jogo. Se ele desistisse agora, a única coisa que ele poderia fazer seria viver na parte mais baixa da sociedade pelo resto de sua vida, sem contar na decepção que sua tia iria sentir. Então ele precisava ir. Ao abrir o mapa, ele percebeu que o tesouro escondido estava em um lugar chamado Shibazin, que não era muito longe da cidade dele, que no caso é Gengai. Se ele conseguisse pegar o último ônibus, talvez ele conseguiria chegar lá pela manhã. E por falar na manhã, já temos um corte para o começo do próximo dia, onde a tia dele, que eu prefiro ficar de boca fechada com respeito à aparência dessa bela dama, havia percebido uma carta em cima da mesa. Ao olhar no quarto dele, ela descobriu que o garoto não estava por lá. Enquanto isso, avistamos o ônibus que o garoto que estava em busca de uma vida melhor para sua tia estava. Ele apenas pediu para que ela não se preocupasse com ele, pois essa poderia ser sua única chance para mudar o futuro de um domador de dragões, e não era para ela se preocupar, pois ele iria retornar em breve, e teria certeza de que eles teriam uma vida boa. Por fim, o protagonista havia finalmente chegado em seu destino, e de repente alguém esbarrou nele propositalmente, e era justamente esse Brutamontes, ao lado de uma jovem barata debilitada. A única coisa que o garoto fez foi tentar esconder o seu mapa do tesouro, mas digamos que de repente essa múmia acabada apareceu atrás do protagonista, perguntando o que o garoto achava de eles permanecerem juntos. Era fato que Lu Fan teve que recusar a oferta do ser descartável, e ele reconheceu que aqueles estrumes eram ladrões, e até mesmo a jovem estava tentando convencer o protagonista de ir com eles, etc., aquele típico papo de quem quer fazer o mal, e faz de tudo para atrair sua vítima. Pelo visto, já fazia um tempo que esses ladrões estavam nessa área roubando bastante, e lidar com alguém como ele, para eles, com certeza era só um pedaço de bolo, no sentido de ser fácil demais de se conseguir. No instante em que a múmia acabada comentou alguma coisa relacionada ao que o prota buscava, Lu Fan pensou que eles tinham descoberto seus planos, e novamente a múmia perguntou o que eles achavam de irem juntos. Rapidamente, o jovem prota recusou a oferta deles, mas eles eram perspicazes e insistiram, dizendo que o garoto não conhecia as leis do deserto e os perigos durante a noite eram muito maiores do que ele realmente imaginava. Em seus pensamentos, Lu Fan dizia que não tinha habilidades para poder lidar com criaturas ainda, mas ele deu a desculpa para eles de que ele era um invocador, então não precisava de companheiros. Se, por acaso, ele chegasse a enfrentar alguma situação perigosa, então ele poderia simplesmente invocar uma criatura elemental para poder lidar com isso. Com isso, os insetos acabaram ficando em silêncio por um tempo, e finalmente eles haviam desistido, pelo menos por enquanto, de tentar fazer o garoto ir com eles, se retirando do local logo em seguida. Antes de saírem totalmente, a jovem barata debilitada disse que esperava que eles pudessem se reencontrar novamente, se despedindo assim do protagonista de um jeito que deixaria qualquer gado caído por ela. Mesmo que fosse perigoso no deserto, ainda era muito mais seguro do que estar com eles e ser apunhalado pelas costas, e era exatamente como ele tinha pensado, de que a vida sem poder era facilmente sobrepujada pelos ventos do destino. Olhando seu mapa, o jovem reconheceu que precisava partir imediatamente, e não demorou para vermos o mesmo em um lugar diferente, onde tinha se deparado com um monte de animais que eu não me lembro o nome. Continuando a história, parece que essa criatura era a única desse mundo, por isso que eu não lembrava o nome, e mesmo que aqueles monstros não atacavam humanos ativamente, se eles fossem perturbados, com certeza o protagonista não seria desafio para eles. Lu Fan achou melhor pegar um desvio, pois com certeza ele queria evitar ser pisoteado até deixar de existir, e enquanto ele caminhava, ele dizia que mesmo que ele tivesse pegado outra rota por motivos de segurança e tal, olhando melhor agora, essa rota não aparentava ser tão segura quanto ele havia pensado. Enquanto o garoto se aproximava de um dos antílopes, ele acabou pisando em um sapo, que fez um barulho enorme depois disso, o que fez com que a atenção de todos eles se voltasse para um único ponto, nosso protagonista. Claramente isso acabou fazendo com que eles fossem na direção do protagonista, e o mesmo começou a correr por sua vida como se não houvesse amanhã. No último segundo, o garoto conseguiu pular para fora da linha de visão dos antílopes, e apesar do protagonista estar seguro, o destino do sapo que ainda tinha sido pisado com certeza não foi o mesmo. Ele sequer era capaz de lidar com um único antílope de chifre gigante mesmo estando calmo, quem dirá lidar com uma debandada inteira deles, e se ele perder a oportunidade, com certeza o destino dele seria igual ao daquele pequeno sapo. Olhando em seu mapa, ele percebeu que tinha acabado de chegar em seu destino, o que deixou o garoto empolgado, e aquela de fato era a localização indicada pelo mapa do tesouro. Se aproximando mais do local, ele acabou descobrindo um tipo de ovo esse que inclusive era de um dragão de verdade, e já tinha começado a rachar, e era um ovo de dragão negro.
Ele percebeu em seguida que alguma coisa estava se aproximando dele sorrateiramente, e era claro que ele não poderia ficar com aquele ovo sem antes ter um pouco de dificuldade, já que tudo estava indo relativamente bem demais para ser verdade. Sacando sua espada para poder se defender, rapidamente ele atacou aquela criatura que estava tentando apagá-lo da história, e essa era uma raposa cinza sanguinária, que pelo visto estava dando bastante trabalho para o jovem protagonista, mesmo sendo uma criatura fraca ainda. Pelo que pude entender aqui, o garoto até conseguiu jogar ela para longe, mas a luta mal tinha começado e ele já estava começando a ficar ofegante. Essa raposa estava no nível 10 e tinha algumas habilidades que poderiam ser um problema para ele, e o mesmo reconheceu que não tinha habilidade o bastante para poder lidar com aquele monstro. A ideia que ele teve foi tentar esperar até que o ovo de dragão chocasse, e com isso ele poderia ativar sua habilidade de domador de dragões. Mas antes que ele pudesse realmente fazer isso, ele reconheceu que não teria tempo bastante. A raposa cinza lançou seu primeiro ataque com garras no protagonista, e o mesmo reconheceu que não poderia deixar que ela usasse sua habilidade de recuperação sanguinária, e tinha que lidar com ela antes que ele preparasse seu ataque de garras triplas. O que ele pôde fazer agora foi defender e se esquivar da sequência de ataques da raposa, e assim que ele teve uma oportunidade, ele fincou sua espada na criatura, acabando finalmente com ela. Era de fato um alívio para ele poder lidar calmamente com o nascimento do dragão agora, mas digamos que alguém estava na espreita, somente observando os movimentos do protagonista. Esses eram inclusive as mesmas escórias de antes, e o prota perguntou se eles estavam o seguindo esse tempo todo, pois ele já tinha dito que não iria se juntar a eles. A garota de antes comentou que o jovem tinha enganado eles, e o velho complementou dizendo que o garoto havia mencionado que ele era um invocador, e perguntou por que então ele acabou não usando nenhuma habilidade de sua tal classe invocador. Isso deixou o garoto perdido, e ele somente disse que se eles queriam o pelo da raposa, eles poderiam pegar e simplesmente parar de importuná-lo. No entanto, digamos que eles não estavam interessados na raposa, e sim em outra coisa, já que o pelo daquela criatura custava somente 80 moedas de dragão, e isso com certeza não seria o bastante para eles. O que eles queriam, com certeza não era aquilo, e Lu Fan tinha percebido que eles estavam atrás do ovo de dragão que estava com ele, o que com certeza seria uma complicação grande para ele se por acaso aqueles bandidos pegassem seu precioso tesouro. Todos eles atacaram o jovem protagonista nesse momento, e digamos que por não ser forte bastante, com somente um golpe o garoto foi arremessado para longe, e não demorou para vermos o garoto imobilizado pela jovem. A múmia disse em seguida que o garoto subestimou o instinto deles de caçar tesouros, e não demorou para avistarmos o bandido que bateu no protagonista saindo do lugar onde o tesouro estava. Como eles já tinham conseguido tudo o que eles queriam, foi dada a ordem para que ela pagasse o prota, e apesar de dizer que era uma pena, era claro que ela faria o serviço sem pensar duas vezes. Essa era a única chance que ele tinha para poder mudar de vida, e não poderia deixar que eles levassem aquele ovo de dragão. Mas digamos que o ovo logo depois se rachou, e uma criatura bem rápida acabou voando para o alto, até porque não dá para voar para a terra. Logo, avistamos a silhueta do que seria o dragão que o protagonista queria, e apesar de todos estarem surpresos, o pequeno dragão foi rapidamente na direção dos bandidos, e o velho de antes jogou uma poção venenosa nele. Apesar disso, o bebê dragão conseguiu desviar do ataque, e quando o grandão estava para acertar um golpe no pequenino, o mesmo ativou uma habilidade em seguida que fez simplesmente picadinho do cara que tentou atacá-lo. Sobraram somente alguns poucos vestígios, e o próximo da lista era justamente a velha múmia de antes, que começou a implorar pela ajuda do prota e da garota. Nem mesmo o protagonista poderia imaginar que mesmo um dragão filhote poderia ser tão poderoso assim, e agora fazia sentido do motivo de ninguém ser capaz de domar um dragão. No instante em que a garota ouviu sobre dragão, ela começou a ficar desesperada e, ao olhar na direção do velho, digamos que ele já estava totalmente na barriga do dragão. Com isso, a barata debilitada começou a tremer, temendo pelo seu destino, e finalmente o protagonista conseguiu empurrá-la e se libertou dali, e ele somente disse que esse era o destino que eles mesmos levaram para si ao tentarem roubar algo que era dele por direito. Assim que o protagonista se aproximou do dragão, ele ativou sua habilidade de domador, que começou a envolver o pequenino no mesmo instante, e a cascavel de antes perguntou quem era de fato o protagonista. "Você quer saber quem eu sou?" perguntou o garoto. "Eu não sou somente um invocador qualquer, eu sou um domador de dragões,
E agora o garoto tinha conseguido domar o dragão com sucesso, e a garota começou a implorar por sua vida nesse mesmo instante. Com certeza, ela não havia tido a mesma misericórdia pelas incontáveis vidas que ela tinha ceifado, então era simplesmente para que ela fosse encontrar com seus camaradas no mundo espiritual, sendo assim completamente apagada da história pelo nosso protagonista. Finalmente havia acabado, e parece que o pequenino ainda procurava por algo para poder comer, e, segurando o pequeno no colo, nem mesmo ele conseguia acreditar no que ele tinha conseguido fazer. Ele tinha realmente conseguido atravessar a lacuna entre o mais fraco e agora iria se tornar o mais forte, e o dragão era tão poderoso, mesmo que ainda bebê, que nem mesmo ele poderia imaginar o quão forte o dragão seria quando estivesse em sua fase adulta. Feliz da vida, enquanto abraçava seu primeiro dragão, ele dizia que em breve o título de domador de dragões não mais seria chamado de a classe mais fraca, e ele se perguntou do que deveria chamar o seu pequenino. Enquanto ele pensava em um nome, o dragão tinha percebido suco vermelho no braço do protagonista, devido ao ferimento que ele tinha recebido da raposa anterior, e assim que ele lambeu a ferida do prota, alguma coisa começou a acontecer com ele. De repente, a criatura que antes era reconhecida por dragão começou a tomar uma forma humana, e em pouco tempo avistamos essa divina dama, que era tão bela quanto o pôr do sol, e essa era a garota com quem o protagonista viveria sua jornada de agora em diante. Apesar do dragão do protagonista haver se tornado uma garota, parece que isso não chegou a surpreendê-lo, e enquanto olhava sua janela de habilidades ou algo parecido com isso, descobriu que ao domar com sucesso seu primeiro dragão, todas as habilidades que antes estavam bloqueadas, agora haviam sido liberadas. A habilidade Inspiração de Dragão aumentava os atributos tanto dele mesmo quanto de seu dragão em 30%, e esse aumento facilmente ultrapassava um buff da classe Sacerdote. Tinha outra habilidade também que ele poderia transformar um de seus braços em uma garra de dragão, e ele chegou a comentar que esses atributos que agora ele possuía eram 5 ou 6 vezes maiores do que uma pessoa comum. Ou seja, mesmo que ele pessoalmente resolvesse agir ao invés de chamar seu dragão para poder fazer o trabalho, ele ainda poderia lidar com todos que estivessem no mesmo nível que ele. Olhando melhor as habilidades de seu dragão, ele estava somente no nível 1, mas ainda assim já era muito poderoso, o que deixou o garoto impressionado, já que se no nível 1 o dragão dele já estava tão forte assim, ele sequer poderia imaginar o quão forte ele seria quando estivesse em níveis mais altos. Além disso, tinha uma habilidade chamada Conexão Sanguínea, que diretamente dobrava todos os atributos do jovem protagonista, o que não era à toa que ele estava se sentindo muito mais forte após domar o seu dragão. Era esperado que uma profissão oculta fosse tão poderosa, e não importava quão forte uma profissão oculta possa ser, eles não tinham nenhuma chance contra aqueles da raça de dragão. Sem sombra de dúvidas, um domador de dragões era a classe mais poderosa, mesmo entre as ocultas, e olhando para seu dragão, mesmo que ele ainda conseguisse se transformar em forma humana, claramente dava para ver que ele ainda parecia com um dragão. De qualquer maneira, ele começou a pensar em um nome para poder dar a ela, e começou a chamá-la de Xiao Ye, o que aparentemente foi do agrado dela, e após perguntar se ela estava com fome, ele resolveu sair para poder caçar alguns monstros para alimentar seu mais novo amigo, ou talvez amiga, eu diria. Em breve, o julgamento que iria determinar se ele poderia entrar em uma universidade ou não estaria chegando, e muitos estudantes tentariam aprimorar suas qualificações buscando por oportunidades do mesmo do lado de fora. Ainda assim, ele não poderia pegar leve, e com certeza aumentar o seu nível agora eram as prioridades, partindo em uma aventura com seu dragão logo em seguida disso. Tinha alguns monstros à frente onde eles poderiam fazer com que ela degustasse de uma boa refeição, e por falar nos monstros, parece que eles avistaram alguma coisa se aproximando. A quantidade de criaturas não era pouca, e essas eram hienas das planícies, que inclusive eram bem mais perigosas do que a raposa cinza sanguinária que ele tinha enfrentado há pouco tempo atrás. No entanto, esse era seu antigo eu, e mesmo que naquela época ele chegou a conseguir derrotar a raposa, digamos que ele acabou sofrendo alguns ferimentos também. Ainda assim, quem estava ao lado dele agora era somente a criatura mais lendária do mundo, que inclusive estava bem empolgada para poder acabar com aqueles monstros em sua frente. Aquele Monte Shibazen com certeza não era mais perigoso para ele, e enquanto seu dragão estava no ar, ele juntou sua respiração ou energia, não sei ao certo dizer o que aconteceu, mas ela lançou uma baforada de fogo enorme, acabando com todas aquelas hienas uma após a outra com facilidade. Com isso, o protagonista conseguiu subir para o nível 11, e seu peto subiu para o nível 3 por enquanto, mas logo o protagonista disse para que eles não perdessem tempo com aqueles pequenos, pois tinha uma criatura bem maior que estava esperando por eles já tinha um tempo. Quem apareceu depois foi um leão de 3 cabeças, um chefe de elite de nível 25, e normalmente era necessária uma equipe forte de caçadores somente para poder lidar com um monstro como esse.
Mas parece que isso não seria necessário para o jovem protagonista e sua dragoa, e o leão deu um rugido enorme depois disso, preparando em seguida seu ataque. Mas antes que ele pudesse finalizá-lo, o protagonista ordenou que seu dragão atacasse juntamente com ele. Logo, ela ativou uma habilidade que eu não entendi bem como funciona, mas se preparando, o protagonista deu um salto no ar, e parece que o fogo era justamente o dragão dele, em sua forma semi-concluída ou algo assim, e logo avistamos o mesmo atacando o leão. Claramente, o ataque da criatura foi interrompido com sucesso, e com isso o protagonista poderia continuar atacando, dando um enorme golpe na criatura, fazendo com que ela fosse para o chão imediatamente, e digamos que acabou sendo bem mais fácil do que ele realmente esperava. Esses monstros de elite ajudavam realmente a aumentar o nível rapidamente, mas mesmo assim ele acabou aumentando seu nível somente para o 14, já seu dragão agora estava no nível 9, e novamente ele tinha recebido mais um mapa do sistema, já que já havia se passado um dia. Isso deixou o garoto empolgado, já que agora gostaria de saber que tipo de item ele iria encontrar em sua jornada que estaria relacionado à sua classe, e logo partiu em busca desse tesouro com a Xiao Ye. Nas profundidades daquele lugar, avistamos algumas pessoas, e essa de cabelo azul dizia ao seu tio que era uma grande oportunidade, perguntando se eles realmente deveriam deixar aquilo daquele jeito, mas parece que eles não tinham o que fazer. Esse era chamado Sanjie, e ele disse que o reino fortuito precisava de pelo menos 5 pessoas para poder ser ativado, e eles não tinham pessoas o suficiente para isso, sugerindo em seguida para enviar a senhorita Kai para a cidade de Jangai e levasse mais pessoas com eles. Porém, ela mesma disse que isso não iria funcionar, já que, apesar de ela ser bem rápida, isso ainda levaria em torno de um dia para poder retornar a tempo. A garota de cabelo azul revelou em seguida que esses reinos apareciam aleatoriamente, sem contar que as recompensas eram bem maiores do que as masmorras normais, e somente existiam durante 24 horas, ou seja, um dia com certeza não seria tempo bastante para eles conseguirem alguém, e descobrimos que o nome dela era Kinkyu. Sanjie ainda tentou confortar a jovem, dizendo que, com as habilidades dela, ela poderia entrar em uma das maiores academias, e eles com certeza dariam boas oportunidades para ela, mas a garota só achava uma pena deixar aquele reino sem explorar, já que era raro de aparecer. Logo, eles se prepararam para o combate, perguntando quem estava se aproximando, e era justamente nosso protagonista, que apenas disse que eles não precisavam ficar tão nervosos, já que ele só estava de passagem. Sanjie apenas disse que aquele equipamento que o garoto estava não era o que um caçador de materiais deveria estar usando, ou algo parecido com isso, e quem falou em seguida com ele foi justamente a jovem dama Kinkyu. Ela perguntou ao protagonista se ele poderia temporariamente fazer uma equipe com eles, e ele não precisaria fazer nada se não quisesse. Era apenas para eles poderem entrar no reino secreto com eles, e eles dariam uma recompensa ao garoto de em torno de 100.000 Dragon Coins, querendo saber o que ele achava disso. Claramente isso até atraiu a atenção do garoto, mas na cabeça dele, ele só dizia que, para algo despertar o interesse de uma das famílias mais ricas em Jangai, com certeza, deveria haver algumas boas recompensas por lá. Ela complementou ainda que eles só precisavam ter pessoas o bastante para poder atender os requerimentos do reino, e ele não precisaria fazer nada e ainda assim ganharia os 100.000 Dragon Coins. Sanjie comentou que esse tipo de oportunidade não aparecia facilmente, mas o prota comentou que não estava muito interessado no dinheiro. No entanto, eles poderiam cooperar conforme as regras. Apesar de ficarem em silêncio por um tempo, a jovem de antes quis saber se ele estava pretendendo dividir as recompensas com base no desempenho de cada um, e era exatamente isso. O nível médio deles era em torno de 20, e ele parecia ser bem mais fraco do que eles, chegando a fazer a jovem Kinkyu se perguntar se isso era somente arrogância demais, ou se ele realmente estava confiante de suas habilidades. De qualquer maneira, desde que o garoto cooperasse com eles, então eles aceitariam os termos, e para mostrar sinceridade, ela prometeu a ele que as 100.000 moedas de ouro ainda assim iriam contar e ser entregues para ele quando eles finalizassem aquele reino. Dito isso, não tinha mais motivos para o jovem rapaz recusar a oferta da bela dama, e não demorou para vermos eles indo até o lugar que tanto gostariam de ir explorar. Revelar a identidade da Xiao Ye agora para estranhos no deserto com certeza levaria problema para ele, então ele só tinha que fazer com que ela esperasse até ele conseguir as recompensas secretas, e aí poderia invocá-la. Dentro do lugar em si, Sanjie perguntou ao garoto se ele realmente não tinha levado nenhum equipamento consigo, e, ativando uma habilidade relativamente legal, ele puxou do nada uma adaga de dragão, e pelo visto foi isso que ele tinha conseguido do mapa anterior. O mesmo de antes elogiou a arma do protagonista ao vê-la mais de perto, e ele tinha pensado que o garoto era somente um caçador de materiais, e na idade dele, perguntou se ele, por acaso, era algum estudante transferido novo.
Mas a jovem, que eu já esqueci o nome, mas aquela de touca, simplesmente disse que o importante era que agora eles estavam trabalhando juntos, e não era para o velho perturbar o garoto com suas perguntas. Repentinamente, uma criatura saiu do solo, e para ser mais preciso, eram justamente zumbis, e avistamos outro que sequer foi apresentado, talvez porque não tem importância na história, tentando tomar a frente para poder defender. Logo, os outros também começaram a atacar, e enquanto o protagonista olhava melhor a composição de equipe deles, parece que eles estavam relativamente razoáveis, ainda mais pelo guerreiro de nível 28, que era o Sanjie, que estava para avançar para a segunda classe. Quem começou a conjurar sua magia depois disso foi justamente a jovem Kinkyu, e assim que ela lançou sua habilidade, vemos um tipo de chuva de bolas sagradas, que, ao mesmo tempo que curava seus amigos, também derrotava os seus inimigos. Ela disse que essa era uma característica única de sua classe, que era um mago da luz sagrada, e apesar de ela poder atacar e curar ao mesmo tempo, o ataque era menor do que os outros magos, e a cura era menos efetiva do que a cura dos sacerdotes. Apesar disso, o prota reconheceu que o dano dela era muito efetivo contra os monstros do tipo zumbi, e alguma coisa começou a acontecer repentinamente, e parece que um monstro de elite havia sido alertado, e a julgar pelo som, estava relativamente perto. Por falar nisso, não demorou para vermos esse monstro de elite surgir, e não deixava de ser zumbi, mas esse tinha aparência vermelha e ele era bem mais forte também. Sanjie deu o comando em seguida para que o jovem de escudo seguisse, e os dois em conjunto lançaram um ataque em seguida, e enquanto o velho acertava seu golpe, o outro aproveitou para poder atacar também. Porém, alguma coisa de errada definitivamente não estava certa, e o rapaz não estava conseguindo tirar sua espada de volta, mas, além disso, um tipo de veneno começou a sair daquelas criaturas, e o prota percebeu que, para anular aquele efeito, eles precisavam de um sacerdote para isso. Como a jovem Kinkyu era uma maga da luz sagrada, nem mesmo ela poderia ajudá-los nesse momento, e pelo visto até o garoto agora estava sendo sugado para dentro do zumbi. Soltando sua espada que estava cravada também no zumbi que ele estava lidando, ele pulou na direção do jovem de antes para poder salvá-lo, e como o velho pediu para a senhorita cair ajudá-lo, o prota disse que não tinha necessidade disso, e agora eles poderiam deixar com ele que ele daria conta do recado. Nem parece mais a mesma pessoa que estava se lamentando há poucos capítulos atrás. Um dos zumbis de elite foi diretamente na direção do jovem protagonista, mas digamos que isso não seria problema para ele agora, e com suas habilidades, ele deixou todos ali surpresos pelo ocorrido, até mesmo a jovem bela dama, que parecia estar começando a criar algum tipo de interesse no garoto. O velho sequer sabia o que dizer agora, e o prota, devolvendo a espada dele, disse que eles não poderiam voltar agora, e tinham que continuar seguindo em frente. A única coisa que saiu da boca do Sanjie agora foi para descobrir o quão alto era o nível do jovem rapaz, já que era impossível para um estudante recém-transferido ter um poder de ataque tão grande assim. O protagonista apenas respondeu que ele era um estudante de nível 14, e não tinha motivo nenhum para ele mentir a respeito disso, e ele tinha ido para poder fazer o grande teste de prática, ou algo assim. Pelo visto ele não era um estudante do mesmo ano que a jovem bela dama, e na cabeça dela, ela só reconhecia que o garoto tinha uma força superior à do que a do seu tio, que inclusive era nível 24, apesar do jovem estar no nível 14 ainda. Repentinamente, ela acabou sendo atacada por um monstro de elite também, e apesar da jovem ladina tentar avançar para poder defender, quem tomou as rédeas da situação foi justamente o protagonista, que foi mais rápido do que a garota. O nível dos zumbis por ali só iriam aumentar cada vez mais, e ele iria seguir liderando aquela expedição por agora, perguntando se estava tudo bem para eles. Pelo visto, ninguém ali tinha nenhuma objeção a respeito disso, e a bela dama se perguntava se talvez fosse ele a pessoa dos rumores que estavam circulando a cidade de Jangai. De qualquer maneira, a jovem bela dama só disse que contava com o protagonista então, e ele e o tio dela poderiam liderar a frente de batalha, e ela cuidaria do cara que estava ferido, e a senhorita cairia cobrir a retaguarda. A jovem ainda disse que o guardião do reino místico deveria estar na vila, e por fim o protagonista finalmente havia se apresentado para a jovem dama também. Não demorou para vermos o mesmo indo até a vila que estava perto deles, e agora a jovem tinha reconhecido que ele era realmente o garoto dos rumores, que era justamente o domador de dragões que tinha aparecido recentemente. Ainda assim, ela achava isso meio impossível, já que um domador de dragões era para ser a classe mais fraca de todas, mas olhando o desempenho do rapaz, digamos que isso estava totalmente acontecendo do jeito contrário que era para realmente ser. Enquanto avançavam em sua jornada, eles limpavam o caminho até o centro da vila,
e pelo que o jovem prota comentou consigo mesmo, a profissão da bela dama não poderia remover o veneno da maldição do portal de teleporte. Isso apenas apareceria quando eles derrotassem o guardião místico, e eles tinham que se apressar agora. Do contrário, o jovem infectado poderia ter o veneno espalhado por todo o seu corpo, se tornando assim um zumbi também. A senhorita Kai disse que ainda não tinha sequer traços do guardião por ali ainda, e pelo visto eles estavam começando a ficar cansados também. O rapaz de antes ainda avisou o velho que havia monstros atrás dele, mas logo depois o mesmo acabou desmaiando e alguma coisa estava se aproximando deles. Essa criatura enorme era o monstro que eles estavam procurando, e segundo a jovem Kai, era realmente ele, e essa criatura, que inclusive estava unida a quem eles estavam buscando, estava dizendo alguma coisa incompreensível. Aparentemente, o protagonista disse consigo que parece que o veneno no corpo do rapaz estava se espalhando mais rapidamente devido àquele guardião que estava na frente deles. Logo, ele deu comando para que eles acabassem com aquela criatura o mais rápido possível, pois ele iria tentar absorver o jovem infectado se eles não fizessem isso, e logo a sequência de ataques começou. Mas parece que os ataques físicos do Sangeé não eram nada efetivos contra aquele monstro, e na vez do protagonista, se isso continuasse, então eles não tinham tempo para poder perder com ataques lentos. Na vez dele atacar, parece que aquele guardião ainda ficou inteiro, e só então ele percebeu que eles precisavam de mais 2 golpes, e eles precisavam ser rápidos. Na vez da criatura atacar, o protagonista ordenou que a bela dama usasse seus feitiços sagrados juntamente com ele, enquanto era para o velho proteger o jovem caído com a senhorita Kai. O protagonista ativou a habilidade do dragão que permitia que ele transformasse o seu braço, e a bela dama seguiu os conselhos do jovem rapaz, e ambos começaram seus ataques para poder acabar com aquela criatura o mais rápido possível. O ataque em conjunto dos dois foi um total sucesso, o que causou um enorme estrago na criatura logo depois disso, e o velho disse que aquele zumbi era feito de uma fusão contínua entre vários zumbis, e o prota só disse que uma hora o corpo principal dele seria revelado. Nos pensamentos do velho, ele só dizia que, em todos esses anos na família Kim, ele já tinha visto vários tipos de especialistas, e aquele garoto em sua frente com certeza era um profissional oculto. Logo avistamos a parte principal daquele guardião aparecer conforme o protagonista havia dito, e não demorou para vermos ele indo acabar com aquele zumbi, saltando em seguida na direção do mesmo e acabando com ele completamente com suas garras draconianas. Pelo visto, o monstro acabou explodindo depois disso, e finalmente eles haviam conseguido eliminar aquilo que estava dando tanto trabalho para eles. A única coisa que se passava na cabeça da jovem bela dama era que ela nunca tinha visto uma habilidade tão poderosa assim para poder acabar com um chefe de elite com somente um golpe, e ela estava curiosa para saber quem realmente era o garoto. Um baú apareceu logo em seguida, e a bela dama de antes pediu desculpas por julgar o garoto de forma errada, e eles seguiriam com o que ele tinha dito, e dividiriam as recompensas conforme as regras. Até o velho reconheceu que o garoto tinha habilidade para poder solar aquele reino oculto com facilidade, e quem estava atrapalhando ele era justamente eles. Ao abrirem o baú finalmente, eles encontraram algumas poções de fortalecimento e antídotos também, e havia um bracelete que aumentava a força em 16 pontos e a durabilidade em 17. Claro que isso não era o suficiente para algo daquele tipo de reino, e o prota estava desconfiado de que alguma coisa errada estava acontecendo, e a jovem bela dama entregou aquele bracelete ao protagonista. A bela dama comentou que era estranho, já que eles tinham derrotado o chefe, mas ainda não conseguia ver o portal, e a senhorita Kai perguntou o que ela achava de eles olharem ao redor. Digamos que o protagonista percebeu finalmente o que estava acontecendo, isso porque ele tinha olhado em seu sistema, e o chefe de verdade ainda não tinha aparecido, além do que o que eles derrotaram não era o chefe final também. O velho perguntou como que o protagonista sabia disso, e a jovem bela dama complementou dizendo que era verdade, e ela também estava sentindo alguma coisa se aproximando deles, e parece que eles estavam em frente a um lago de miasma. Por falar em lago, nas profundezas desse lago em si, avistamos um tipo de criatura emergindo de lá, criatura essa que tinha vários olhos em seus tentáculos. O protagonista imediatamente percebeu que aquele monstro estava perto, e logo vemos ele saindo das profundezas daquele lugar, e pelo visto esse era o chefe final verdadeiro. No instante em que a criatura foi na direção deles, o velho entrou na frente para poder segurar o ataque dela, mas digamos que ele não teve muito sucesso com isso, e acabou sendo arremessado para longe com muita facilidade. Pelo que pude perceber, ele não era o único que estava sendo visado pelo monstro, e a bela dama foi o próximo alvo daquela criatura. Mas antes que ela de fato pudesse ser apagada da história, quem tomou as rédeas novamente foi justamente nosso prota, que saiu com a princesa em seus braços, como um sigma de verdade, deixando a bela dama um tanto quanto encantada com o garoto.
Com a velocidade que ele pulou para poder salvá-la, era fato que eles não iriam cair com estilo, mas pelo visto estava tudo bem ainda, só que a criatura era simplesmente incansável e estava sedenta para poder acabar com todos eles. Alguma coisa diferente estava acontecendo, pelo visto, e essa pessoa que estava no centro dessa coisa era seu corpo principal, e só agora que eles descobriram que aquele era o chefe verdadeiro daquele lugar. O velho se prontificou para defender seus companheiros, e o jovem que tinha acabado de se recuperar já estava achando que poderia lutar novamente, o que fez com que ele levasse uma bronca do velho, mas infelizmente na hora errada, já que a criatura não perdeu essa oportunidade e aproveitou para poder atacá-lo. Enquanto segurava o golpe do monstro, o velho só revelou que deixaria os ataques por conta do protagonista, e como eles estavam segurando os ataques, a única coisa que se passava na cabeça do protagonista nesse momento era que ele precisava lidar com aquele chefe, e como ele era um zumbi, tinha somente um jeito de acabar com aquilo. Jeito esse que, inclusive, era derrotar o corpo principal, e quando a criatura soltou um enorme rugido depois disso, um tipo de maldição caiu sobre eles, diminuindo todos os atributos deles em 20%. O protagonista conseguiu desviar do ataque que a criatura lançou, e pegou impulso nas correntes dela para poder avançar, mas digamos que quando o monstro percebeu a presença do garoto, a bela dama avisou rapidamente o garoto para tomar cuidado com as correntes. Isso porque a criatura acabou fazendo com que o prota caísse de suas correntes, mas o ataque não acabaria aí, e ela começou a usar as correntes de antes para poder atacar também. Enquanto os outros estavam tendo problemas para poder defender esses ataques, Aladino de antes atirou uma flecha na mão que estava para acertar o protagonista, o que acabou ajudando ele e muito. Olhando na direção dos seus companheiros, ele reconheceu que, se eles continuassem resistindo dessa forma, todos ali acabariam sendo apagados da história, o que com certeza não era o que ele queria. Novamente usando as correntes como forma de suporte, o protagonista pegou impulso e disse para que seus companheiros voltassem, e por fim conseguiu ajudá-los a se livrar temporariamente dos ataques daquela criatura. O monstro estava sentindo bastante dor, devido aos ataques do protagonista, mas ele continuou atacando os jovens incansavelmente. Antes que uma de suas correntes acertasse o jovem protagonista, ele ativou sua habilidade que transformava seu braço no braço de dragão, e quebrou as correntes dela de uma vez por todas, ou pelo menos parte delas. Agora na frente de seus companheiros, finalmente, o velho comentou que eles não poderiam lidar com aquele chefe por agora, e era melhor que eles retornassem por enquanto. Já a bela dama até chamou o protagonista de uma forma mais próxima, chegando a dizer que eles não eram páreos para aquela criatura, e se eles continuassem, todos ali estariam em perigo. O protagonista apenas disse para que eles pegassem a senhorita Kai e voltassem para a vila, pois provavelmente lá não teria mais zumbis já que eles tinham eliminado todos naquela luta contra o guardião. Quando a bela dama perguntou a respeito do garoto, ele comentou que iria cobrir a retaguarda enquanto eles se retiravam dali, e por fim, a bela dama disse que eles somente poderiam contar com o protagonista para poder lidar com aquilo, já que eles eram completamente inúteis ali. Mesmo sem aquela maldição que reduzia os atributos de todos ali em 20%, com certeza eles não seriam de ajuda de qualquer maneira, e o garoto começou a abrir um portal por conta própria, dizendo que desde que todos eles soubessem disso bem, então ele poderia deixar aquele que realmente poderia cooperar em alguma coisa sair para poder lidar com aquela criatura. Assim que o monstro foi na direção do protagonista novamente, ele somente disse para seu pequeno dragão que agora ela poderia sair e se mover novamente, e agora ela estava muito maior do que antes. Quando os outros olharam para trás para ver o que estava acontecendo, avistaram justamente um dragão gigante lutando contra aquela criatura, chegando a se perguntar se ele tinha realmente invocado um dragão. O monstro estava completamente revoltado pelo fato de estar perdendo, mas digamos que com somente um golpe do dragão do jovem protagonista, ele foi completamente aniquilado, caindo de volta no lago. A senhorita Kai até chegou a perguntar se ele tinha realmente acabado com aquela criatura, e o chefe foi simplesmente desmembrado com somente alguns ataques, o que era de fato algo incrível de se ver. Agora a ficha havia finalmente caído para essa bela dama, e o garoto dos rumores da cidade de Jangai que estavam correndo recentemente era realmente ele, um domador de dragões chamado Lu Fan. Voltamos então a 300 anos no passado, onde essa jovem dama dizia que tinha nascido nesse reino, debaixo da proteção da igreja e longe de perigos e intrusos. Até que, infelizmente, uma praga simplesmente acabou destruindo tudo, e vários corpos foram empilhados, com mais e mais pessoas sendo apagadas da história uma após a outra antes que elas pudessem ser enterradas. Essa jovem desesperadamente queria salvar a todos, mas ela acabou se tornando uma bruxa das trevas, e ela não podia curar seus parentes que haviam virado memória, e poderia somente invocar seus espíritos para dizer adeus. Até que de repente, alguém acabou indo atrás dela,
dizendo que ela era responsável pelo desastre que aconteceu no reino, inclusive foi a igreja que antes ela era protegida quem estava atrás dela. Claro que a jovem não tinha feito nada de ruim, e ela foi tratada como se fosse um monstro qualquer que verdadeiramente havia levado caos e destruição para o lugar, mas era óbvio que ela era totalmente inocente nesse sentido. Em seus pensamentos, ela somente dizia que foi ela quem tinha permitido a eles dizer o seu último adeus para suas famílias, e ela somente estava fazendo uma boa ação. Ela acabou sendo jogada no lago, mas essa jovem somente queria salvar a todos, mesmo que tudo o que ela pudesse fazer era justamente ajudar aos outros a dizerem adeus. É até compreensível o motivo de ela ter virado aquela criatura, pois essa jovem dama não havia feito nada errado realmente, e voltamos ao presente, onde foi comentado que agora eles já poderiam deixar aquele reino sombrio. No entanto, se o portal ainda não tinha aparecido, era fato que o chefe ainda estava por ali em algum lugar, e emergindo das profundezas novamente, pelo visto aquela criatura voltou ainda mais poderosa do que antes. A única coisa que ela sabia perguntar era o porquê, talvez em busca de respostas ainda do motivo de ela ter sido tratada daquela maneira no passado, e agora ela tinha evoluído para uma forma ainda mais poderosa. Ela acabou evoluindo para a próxima fase do nível de um chefe, e com uma enorme raiva, essa criatura disse para que eles sequer pensassem que seriam capazes de escapar depois de tudo o que fizeram. O dragão do protagonista imediatamente usou suas asas para poder protegê-lo daquele ataque, enquanto os outros tentavam desviar dos golpes da maneira que eles podiam, chegando até atacar de volta aquele líquido, que inclusive era imune a dano físico. A senhorita Kai acabou dizendo para a bela dama que tudo estava acabado agora, mas foi justamente a bela dama que disse que era ela quem deveria realmente pedir desculpas. De joelhos no chão, ela complementou que foi porque ela insistiu em entrar naquele reino secreto, que agora eles estavam passando por isso, e se não fosse por culpa dela, ninguém estaria preso ali agora. E o protagonista perguntou-se nesse ponto, a única coisa que ela iria fazer seria realmente desistir. Ela era a única capaz de efetuar ataques mágicos, mas com os danos dela naquele nível, seria difícil conseguir alguma coisa, e o velho comentou ainda que o chefe era imune a qualquer tipo de dano físico, e naquela situação, eles sequer poderiam proteger a si, perguntando ao protagonista se ele por acaso também tinha ataques mágicos para poder efetuar. Mas enquanto seu dragão defendia o protagonista dos ataques consecutivos daquele chefe, ele revelou que, na verdade, não era capaz disso, mas o seu dragão, sim, poderia executar ataques mágicos. Apesar de poder fazer isso, a preocupação deles permaneceu, já que a diferença de níveis era simplesmente grande demais, e o chefe continuava a atacar, gritando, dizendo que não era ela, e o protagonista disse que eles não precisavam se preocupar, pois os atributos de um dragão sequer poderia ser comparado com os atributos de humanos. Os ataques continuaram um após o outro, e cada ataque havia uma lamentação da antiga jovem dama que havia se tornado naquela criatura por causa das escórias da sociedade, e o protagonista deu o comando para que seu dragão finalmente atacasse, justamente com seu ataque de baforada de fogo. Esse ataque pelo visto foi forte o suficiente para fazer com que aquela criatura fosse completamente eliminada, pelo menos eu espero que sim, e até mesmo os outros estavam admirados com tamanho poder para uma única criatura, que no caso era o dragão do prota. Dessa vez realmente parece que o chefe foi derrotado, já que seu corpo começou a quebrar e ela simplesmente virou essa forma de luz, desaparecendo por fim, e criando um portal para que eles pudessem retornar, além de deixar um baú do tesouro também. Infelizmente não foi revelado que nível o dragão do protagonista agora estava, e como agora eles finalmente poderiam sair dali, era bom que eles se apressassem, até porque pelo que deu a entender, a fumaça que foi criada depois que o chefe foi derrotado era venenosa, então era bom eles saírem o mais rápido dali. Os zumbis da vila que antes eles haviam derrotado acabaram aparecendo novamente, mas agora eles tinham o dragão do jovem Lufan para poder lutar com eles, e imediatamente lançou seu ataque de baforada de fogo naquelas criaturas, torrando cada uma delas. A bela dama apenas percebeu que a força dela era simplesmente absurda, já que os zumbis que antes eles estavam tendo dificuldades foram facilmente dizimados por aquela jovem. O prota então revelou que ela era o dragão negro, a jovem Xiao Ye, e ela lidaria com aqueles minions como se fossem nada e estivesse apenas brincando, e por fim o protagonista disse que eles não precisavam ficar tão tensos assim uma vez que eles haviam finalizado o chefe daquele reino, e após distribuírem as recompensas, eles poderiam simplesmente sair dali. Seguindo as regras anteriormente impostas, agora ele seria o primeiro a escolher a recompensa, e perguntou se eles não tinham nenhuma objeção quanto a isso, o que era claro que não.
Quando ele abriu aquele baú do tesouro, avistamos primeiramente um cajado da luz sagrada, que seria perfeito para a jovem bela dama, um manto que também estava relacionado com luz, esse anel da manhã que também era bem poderoso, e esse pergaminho, que guiava ocupações que não eram ocultas a ter uma baixa probabilidade de mudar para sua profissão oculta, mas na área em que eles estavam atualmente, ou alguma coisa relacionada a isso. Lu Fan com certeza escolheria esse, pelo visto já pensando em sua tia para melhorar a profissão dela ou algo do tipo. Mas, na verdade, pelo que vi aqui, o nome do pergaminho era pergaminho de mudança de classe, então eu acredito que qualquer classe poderia ser escolhida a utilizá-lo. De qualquer maneira, a bela dama comentou que ele não precisava sair por causa deles, e conforme as regras, aquelas coisas pertenciam a ele. No entanto, ele comentou que não pretendia ser um cavaleiro ali, até porque, depois de tudo, os equipamentos que apareceram no baú vestiriam bem melhor na bela dama do que nele, e ele realmente precisava daquele pergaminho de mudança de classe. A jovem continuou dizendo que, se não fosse por ele, todos ali estariam completamente apagados agora, e entregando o anel para ele, ela pediu para que pelo menos ele aceitasse aquilo. Colocando dessa forma, então, o jovem aceitou de bom grado com um enorme sorriso no rosto, o que deixou o dragão dele com ciúme enorme de seu dono, já que ele estava bem mais próximo da bela dama agora do que nunca, e foi dito que eles precisavam retornar agora. Digamos que, na cabeça dessa jovem dama, ela somente se perguntava que tipo de coisa o protagonista estava escondendo, pois ele era uma pessoa realmente difícil de se entender. Voltando para sua casa, sua tia o abraçou fortemente, dizendo que isso que ele tinha feito era perigoso demais, e apenas ouvir a história dele fez com que ela tremesse de medo, pois ele havia encontrado muitos perigos nesses poucos dias. Nem o jovem estava entendendo o comportamento de sua tia, já que não queria largar seu amado sobrinho, mas o garoto queria apenas tomar um banho, pois já tinha dias que ele estava com a mesma roupa. Chorando dessa vez, enquanto abraçava seu precioso e amado sobrinho, a bela donzela reclamou por ele sair sem dizer uma única palavra e apenas uma carta, e ainda assim sequer dormiu por várias e várias noites. Ela estava com medo de que isso tudo era somente um sonho, e de que, quando ela acordasse, ele ainda não iria ter retornado para casa, e pelo visto o choro era tanto que ela estava até mesmo soluçando. Ele apenas pôde pedir desculpas depois da enorme preocupação que ele causou em sua tia, pois havia feito isso sem o consentimento dela, e agora ela não precisava mais se preocupar, pois ele não iria mais fazer com que ela passasse por isso novamente. Novamente confortando essa bela donzela, ele pediu para que ela agora parasse de chorar e, acariciando o dragão do protagonista, ela comentou que, de início, essa pequena jovem acabou assustando bastante a bela donzela, pois quem diria que uma garota fofa assim era simplesmente um dragão poderoso. A bela donzela perguntou se a pequena dragão estava com fome, já que ela acabou não comendo direito nos últimos dias, o que era óbvio que sim. O prota então disse que aquela recompensa foi especialmente selecionada para ela quando ele conseguiu concluir aquela masmorra de antes. Ele revelou que ela poderia mudar para uma profissão oculta, e ela não precisaria mais ficar naquele estabelecimento vendendo comida e, por fim, poderia ter uma vida melhor. Mas ela disse que aquilo era valioso demais e sequer poderia aceitar algo assim. A proposta dela foi para que eles vendessem o pergaminho, pois ela disse que ele tinha deixado armas e equipamentos para a jovem dama da família Kim, e se eles vendessem aquele pergaminho, ela poderia comprar de volta as 2 peças de equipamento que ele deixou para a jovem bela dama, e poderia se sair muito melhor naquele grande teste que aconteceria. Enquanto ele mostrava seu saldo bancário, ele disse para que sua tia não se preocupasse com dinheiro, e ele revelou ter vendido muitos materiais coletados nessa jornada, então a colega de classe dele, que era jovem da família Kim, também havia prometido a ele uma recompensa de 100 mil quando eles concluíssem aquela masmorra. Agora, sua tia poderia confiar nele, e eles não precisariam mais se preocupar com dinheiro no futuro, entregando o pergaminho para sua tia para que ela usasse naquele mesmo instante. Assim que ela ouviu ao pedido do jovem prota, vemos que ele foi consumido com sucesso, e o garoto perguntou se havia funcionado. A resposta foi que sim, e ela tinha conseguido uma ocupação oculta chamada Chefe Encantado, e ele perguntou o que tinha de diferente nessa ocupação, pois ainda estava relacionado com a profissão inicial dela. A donzela revelou que agora ela tinha a habilidade de criar comida encantada, que permitia ela fazer comida com vários tipos de benefícios que aumentariam os atributos das pessoas, e parece que repentinamente a pequena Xiao Ye acabou sumindo dali. Logo, avistamos a mesma dormindo após ter comido bastante bolinhos, e temos um corte para a casa da jovem bela dama de antes, e o pai dela perguntou a respeito do protagonista, e se foi ele quem tinha salvo a todos realmente, como a jovem havia dito. Ela complementou dizendo que sim, e devido à teimosia dela que quase todos acabaram perdendo as suas vidas, e Lu Fan era realmente muito poderoso.
Cada um deles tinha ocupações ocultas, que seriam no caso as profissões, mas a diferença entre eles era literalmente como a de um vagalume comparado com a lua. Ele perguntou se sua filha não tinha dito a ninguém a respeito do dragão, e ela disse que não, pois ela tinha feito uma promessa com o protagonista quando eles voltaram, e ela não iria mencionar que ele possuía um dragão fora da família Kim. Seu pai apenas a elogiou, dizendo que ela fez bem, e se esse assunto acabasse vazando, muitos e muitos que cobiçam o poder do dragão não iriam permanecer calmos. Preocupada com o que seu pai havia dito, a jovem dama comentou que Lu Fan havia salvo a todos, e queria saber se seu pai não tinha nenhum pensamento errado a respeito do dragão do Prota, no sentido de que ele não estava planejando fazer nada ruim contra eles. Mas seu pai apenas deu risada, perguntando se sua filha achava que ele era realmente esse tipo de pessoa, mas ele quis saber a respeito dela, e o que ela pretendia fazer para agradecer ao jovem Lu Fan por ele salvar sua vida. A resposta foi que, quando ela tinha chamado o garoto para fazer parte de sua equipe, ela tinha prometido a ele uma recompensa de 100 mil, e o pai dela disse que, nesse caso, era para que ela levasse uma carta ou um cartão roxo no dia seguinte e fosse pessoalmente agradecer a ele. Eu não sei ainda o que esse cartão ou essa carta roxa significa, mas acho que iremos descobrir em breve. Continuando, ela perguntou se seu pai não iria ir com ela, pois ele estava relativamente bem curioso a respeito do jovem protagonista, e ele comentou que, se ele pudesse, ele gostaria realmente de conhecer esse domador de dragões, mas ele tinha alguns compromissos na manhã seguinte. Por fim, temos um corte para tal manhã seguinte, onde uma princesa do reino Taizi estava indo para a cidade de Genhai para poder estudar, e essa escória só não tem tamanho, mas é um ser tóxico e descartável nesse começo de manhua, e em breve vocês irão entender o porquê. Eles estavam de frente para o estabelecimento onde a tia do protagonista trabalhava, e não demorou para vermos a mesma se preparando para poder atendê-los. Assim que ela abriu, ela iria dizer que naquele dia eles estariam fechados, e ela avistou esses dois comentando algo estranho, e eles estavam atrás de alguém ali, pelo que deu para entender. Infelizmente, o estrume de antes acabou sendo super rude com a bela donzela, abrindo a porta com tanta força que até chegou a machucar um pouco a tia do protagonista. Esse é somente um dos motivos que eu digo que esses esqueletos de mosca sequer merecem permanecer com vidas, e essa cascavel ambulante de patas disse que estava atrás de alguém chamado Lu Fan, e o mesmo apareceu em seguida. Mas digamos que, ao ver a situação em que sua tia estava, ele rapidamente mostrou preocupação com a mesma, e logo foi perguntar se estava tudo bem e o que estava acontecendo, e a tampa de buraco disse que ela tinha ido ali para especialmente ver a ele. Pela feição do protagonista, já deu para ver que ele não estava gostando nem um pouco da presença dos dois em sua residência, e perguntou o que eles queriam com ele. Por fim, esse resto de lavagem apresentou a princesa das escórias descartáveis, e eu não preciso mencionar o nome de insetos nesse momento, mas basicamente parece que eles tinham uma oportunidade para o jovem protagonista. Assim que Lu Fan avistou aquilo, percebeu que era justamente um ovo de dragão, e se ele por acaso concordasse com eles, aquele ovo poderia acabar sendo dele. Essa rainha das moscas disse que as condições eram bem simples para que ele tivesse aquele ovo, e ele apenas era para ser o escravo dela, e ele faria exatamente tudo o que ela dissesse, e nunca, jamais deveria desobedecê-la. A cascavel ainda complementou dizendo que aquela recompensa ela tinha obtido aquele ovo no covil dos dragões, e que era o único ovo de dragão que existia no mundo, mas parece que alguém um tanto quanto errada sobre este ser o único ovo no mundo. Essa cobra continuou falando asneiras uma após a outra, mas quando o protagonista olhou para as estatísticas daquele ovo, percebeu que era um dragão da terra, que era de rank mais baixo ainda do que um viver. O protagonista apenas disse que os atributos daquele ovo até que eram relativamente bons, e a garota começou a ficar confusa com o protagonista, se ele sabia realmente a importância de um ovo de dragão para um domador de dragões em si. A tia do prota mostrou um pouco de preocupação, mas ele disse que lidaria com eles, e novamente a inutilizável disse que, para um domador de dragões, se ele não tiver um dragão, era completamente inútil. Contanto que ele se tornasse servo dela, ele poderia se tornar a profissão mais forte da história, uma que nunca mais seria esquecida, e perguntou se ele não ficava empolgado com isso. A resposta dele foi até bem empolgante pela face que o garoto fez, ou talvez não, mas de qualquer forma ele acabou recusando a oferta dela, o que deixou a mesma sem acreditar no que tinha acabado de ouvir. Ter seu pedido recusado era algo que essa criança insuportável não era capaz de lidar, já que sempre cresceu com as pessoas mimando ela por ser uma princesa. O protagonista disse que, se ela tinha ido ali tratar apenas desse assunto, então ela poderia simplesmente sair agora, e ele não estava interessado naquele ovo de dragão que ela possuía, muito menos em se tornar um escravo dela. Dessa vez, quem tomou a frente foi a mosca de zumbi, que começou a defender a pequena resto de lavagem da história,
dizendo que o prota havia desrespeitado ela e essas baboseiras de um ser descartável que não reconhece o quão tóxica sua dona era. Lu Fan respondeu para que ele não fosse tão ridículo assim, pois o garoto não iria ser servo e muito menos escravo de ninguém, e dessa vez a desprezível disse para Barata ensinar uma lição ao protagonista, e no instante que a tia dele entrou na frente para impedir, ela acabou sendo agredida na frente do protagonista, e esse com certeza foi o pior erro que eles poderiam ter cometido em suas vidas. Enquanto o protagonista estava preocupado por sua tia ter recebido aquele ataque, a escória de antes continuou falando baboseiras desnecessárias, e logo partiu para atacar o protagonista dessa vez enquanto ele estava de costas, o que por si só já é um ato de covardia, além do tapa que ele deu na tia dele. Antes que esse estrume sequer pudesse tocar no protagonista, dessa vez foi a vez de Lu Fan agir, e com a espada na face da mosca sem asa, o garoto estava completamente irado pelo inseto ter machucado sua família, e ele iria acabar com os estrumes da história. Enquanto a escória recuava, a princesa das moscas perguntou o que seu servo estava fazendo, mas os instintos de animal da escória perceberam que tinha alguma coisa diferente no protagonista. Assim que o mesmo se referiu à princesa das moscas, ele deu um enorme tapa nela também, como seu servo havia feito, dizendo que não dava a mínima se ela por acaso era princesa de um país ou não, era somente para ela calar a boca, pegar o lixo que ela tinha levado e simplesmente sair da casa deles. Quando a escória de antes foi em direção ao garoto para tentar atacá-lo por ele bater na princesa, digamos com uma enorme facilidade, o jovem desarmou esse inseto, e imediatamente após isso ele foi ver se a princesa das moscas estava bem. Ver ela desse jeito me deixou com o gosto de querer ver ela apanhar ainda mais, e dessa vez quem recebeu o tapa foi ele. Pelo visto, as pessoas desse manhua gostam de bater na cara dos outros. Claramente, ela não estava bem, e deu a ordem para que ele fosse e apagasse de uma vez por todas o protagonista da história, e mesmo que ele jamais pudesse encontrar outro domador de dragões, ela queria ver ele a 7 palmos debaixo da terra. Mas digamos que o garoto estava preparado para ver as escórias tentarem isso, e a dragão do jovem protagonista estava finalmente despertando, isso porque a jovem bela dama tinha feito uma ligação para o celular dele, apesar de ele não ter atendido. A bela dama estava procurando exatamente pela casa do protagonista, e de repente ela avistou uma explosão acontecendo logo ao seu lado, e de lá saiu um inseto de antes que estava tendo dificuldades para poder lidar com o garoto. A Cascavel ainda teve a audácia de dizer para as pessoas da cidade que elas eram apenas pessoas da baixa sociedade, e não era para olharem o que estava acontecendo. Eu não vejo a hora de poder ver essa princesa sofrer cada vez mais, mas por hora vou ter que me contentar com somente o tapa que ela tinha levado. O inseto reconheceu finalmente que os atributos do protagonista estavam em um nível bem maior que os dele, e até mesmo a mosca reconheceu que seu servo não passava de um ser descartável. Essa cobra tinha uma carta na manga ainda, e começou a invocar um tipo de magia negra, e pelo que deu a entender no pensamento do protagonista, essa magia era totalmente oposta da jovem bela dama de antes, e ela também tinha uma classe oculta. Quem apareceu foi justamente a bela dama perguntando o que tinha acontecido, enquanto o prota só queria saber o que ela estava fazendo ali, e por fim vemos a escória de antes se tornarem um ser totalmente diferente, quer dizer, parcialmente diferente. Ao que deu a entender, esses dois não estavam conseguindo enxergar direito, e vemos o estrume de antes que agora tinha metade de seu corpo transformado no de um cavalo, e agora ele não era mais humano, mas sim um monstro, e a jovem bela dama tomou a frente para poder tentar ajudar o jovem protagonista. No entanto, quando a criatura salvou na direção deles, novamente o garoto tomou a frente para que ela ficasse longe e se protegesse, e também protegesse sua tia para que nada acontecesse com ela, desviando em seguida do ataque da escória de antes. O ataque daquela criatura aumentou e muito depois da conjuração de magia que a mosca havia conjurado, e parece que Lu Fan teria que usar seus ataques de dragão para poder tentar lidar com aquela besta. A Strume estava pensando que seu monstro lacaio realmente tinha alguma chance contra o protagonista, e digamos que quando o inseto estava para falar alguma coisa, quem chegou roubando a cena foi justamente a jovem Xiao Ye. Essa chance seria perfeita para o jovem protagonista, então a princesa começou a ficar preocupada, pois ela percebeu que o verdadeiro dragão já estava nas mãos do garoto, e agora estava na vez de ele agir então. No instante em que essa lesma tentou conjurar sua magia contra o dragão, somente com um rugido, a habilidade dela foi interrompida, e com uma enorme facilidade vemos o ser estranho de antes ser preso totalmente, e ainda por cima, arremessado para longe como se fosse um pedaço de esterco. Pelo visto, esse descartável já estava nas últimas forças, e a princesa percebeu que o poder do dragão estava em um nível totalmente diferente, além do que, não existia somente o ovo que a família dela possuía, mas outros também. Tomando a frente novamente, o protagonista perguntou se a tal princesa das moscas não tinha dito que iria acabar com ele para poder aliviar a sua raiva.
Pela cara de desespero que essa descartável fez, já deu para ver que ela estava até tendo um colapso de tanta tremedeira que deu nela após presenciar tal poder. Parece que ela só estava falando essas coisas no automático, típico de uma garota mimada que acha que o mundo gira simplesmente em torno dela, e disse que ele era inimigo do reino que ela tinha vindo. O protagonista apenas deu risada do que esse resto de lavagem tinha dito, e enviar o inseto que ela tinha para poder atacar a família dele foi o pior erro que ela tinha cometido. Enquanto o dragão do Prota preparava sua baforada final para acabar com ela, ele dizia que mesmo que ela fosse até mesmo uma deusa, ele iria pagar pelo que ela fez a sua tia passar, e quem chegou de repente foi justamente o pai da bela dama em um grifon, pedindo para que ele parasse o seu ataque. A bela dama, ao perceber o perigo que seu pai estava correndo, gritou imediatamente para que ele tomasse cuidado, pois era perigoso agora, e quando o dragão estava para acertar o pai da bela dama, o protagonista deu o comando para que ela parasse, e assim foi feito como ele pediu. No instante em que o pai da bela dama havia conseguido pousar com sucesso, ele disse que tinha muitos presidentes ao redor, e pediu para que o jovem Lufan fizesse com que o dragão dele voltasse à sua forma normal, ou até mesmo escondesse o mesmo. Já nos pensamentos desse senhor, ele dizia que um verdadeiro dragão era realmente diferenciado no quesito poder se comparado com suas subespécies, e ele poderia sentir a pressão somente por estar perto dele. Até mesmo a bela dama disse para que o garoto fizesse como ele tinha pedido, e Lufan poderia acreditar neles, até que finalmente o jovem protagonista seguiu os conselhos que a bela dama havia mencionado, e vemos a Xiao Ye voltando à sua forma humana. Enquanto isso, o pai da bela dama disse para a princesa que ele tinha ido até o aeroporto para poder recepcioná-la, e não imaginava que ela estaria em um lugar como aquele, e o motorista da família que em breve estaria ali para poder levá-la ao hospital. É dito nesse momento que o pai da bela dama conhecia a princesa, e a tia do Prota comentou que talvez deveria ser possível para eles resolverem esse conflito, mas ele tinha um pressentimento de que isso não seria possível. Logo, o pai dela disse que entendia a situação, e causar problemas para ele assim que eles se conheceram. Pelo visto, o protagonista realmente levava jeito para trair essas coisas. O mesmo pediu desculpas, mas isso não era culpa dele, e a tia do Prota quis saber como que aquele incidente iria ser resolvido, e foi revelado que tanto a mosca quanto seu lacaio foram enviados para o hospital, e ainda assim eles precisariam dar uma explicação para a família da mosca de qualquer forma. Parece que a família daquela mosca era realmente bem influente e tinha um grande poder, e a tia do garoto estava com receio de que seu sobrinho pudesse enfrentar algum tipo de punição, mesmo que a mosca debilitada estivesse completamente errada nos atos dela. Mesmo que ela tivesse tanto poder assim sob suas mãos, o Prota revelou que jamais iria comprometer a sua dignidade somente por causa de um ovo de dragão, e o garoto não precisava se preocupar, pois pelo visto o pai da bela dama tinha um jeito de fazer com que ele permanecesse seguro. Mas ele seria incapaz de fazer isso sozinho, então ele tinha uma condição que precisava ser cumprida pelo protagonista, e o mesmo quis saber qual era essa tal condição. A condição era que ele precisava alcançar o título de campeão da província do Sul no grande exame, e ele faria o melhor para atrasar a princesa até que o protagonista finalizasse finalmente o exame. A bela dama comentou em seguida que isso não seria fácil, pois tinha incontáveis estudantes que eram ótimos vindo diretamente da província do Sul. No entanto, se o protagonista ultrapasse eles e se tornasse o campeão, o pai da bela dama disse que iria ajudá-lo, e, colocando dessa forma, então, o Prota acabou aceitando a tal condição que o velho havia colocado. Já no hospital em si onde a Cascavel de antes estava, vemos a mesma fazendo uma ligação para alguém reclamando justamente do protagonista, e só por essa imagem já deu para ver que ela não queria ver o bem dele, e complementou que não descansaria enquanto não visse ele a 9 palmos debaixo da terra. No dia seguinte, antes do grande exame começar, avistamos várias pessoas que se destacavam entre os alunos, e os alunos avistaram o protagonista, e digamos que os comentários não foram tão agradáveis. Até disseram que o estudante mais top da sala havia simplesmente se tornado um lixo, e nenhuma escola iria querer ele, perguntando em seguida por que ele estava participando desse exame em si. A única coisa que se passava na cabeça do garoto era que ele estava ocupado demais nesse momento para poder lidar com os comentários sarcásticos e desnecessários dos insetos, e por fim vemos o velho de antes aparecendo pedindo para que os estudantes ficassem quietos, pois a abertura do grande exame finalmente iria começar. Depois de o jovem protagonista conseguir atingir o nível 15, os mapas recebidos diariamente, acumulados durante 3 dias, ainda não haviam sido usados, o que era uma pena que todos eles eram somente de nível intermediário. Se aqueles 3 mapas fossem combinados em um mapa de tesouro do nível alto, talvez ele poderia prepará-lo para o grande exame que estava se aproximando, e avistamos o jovem protagonista ouvindo alguém falar com ele, perguntando se o mesmo estava participando do grande exame também.
Quem se referiu ao garoto foi justamente seu professor, e o jovem disse que precisava participar, pois ele também tinha aumentado a sua força no passar dos poucos dias após ele ter descoberto sua profissão. De qualquer maneira, o professor dele entregou um tipo de pedra, dizendo que era uma pedra de teleporte, e ele acreditava no espírito de luta de Lu Fan, que não era como o dos outros profissionais da área. Ainda assim, mesmo que a profissão dele fosse ótima, aquele exame também era relativamente perigoso, então ele poderia usar aquela pedra de teleporte para poder sair do lugar caso as coisas ficassem perigosas demais, e não precisava se forçar demais. Nos pensamentos do Prota, descobrimos que os pontos das equipes seriam divididos entre os participantes de cada equipe em si, o que era exatamente o que ele não queria, justamente para poder se tornar o primeiro da classe. Além do professor, quem apareceu agora foi justamente a Divina Dama de antes, e ele perguntou se a garota que estava ao lado dela era sua companheira para esse exame, e era exatamente isso, e parece que essa garota era relativamente forte também. Logo após isso, a Divina Dama acabou chamando o protagonista para fazer parte da equipe dela, mas como foi sem o consentimento da sua companheira, parece que ela não tinha gostado muito da ideia. Lu Fan teve que se desculpar nesse instante, pois ele estava planejando participar sozinho do teste, e ele sabia que ela gostaria realmente de ajudá-lo, mas essa era uma condição que ele precisava cumprir, pois era uma promessa, e encontraria com ela depois que os exames estivessem finalmente concluídos. Isso acabou deixando a Divina Dama um tanto quanto apreensiva, pois ela queria de fato estar ao lado dele, e nos pensamentos dela, ela apenas dizia que, devido à força que o garoto possuía, as pessoas que tentassem ajudá-lo em equipe somente acabariam atrasando ele ainda mais, inclusive ela. A jovem de cabelo rosa perguntou o motivo de sua colega ter chamado justamente o garoto da profissão mais fraca para a equipe delas, mas a Divina Dama disse que ela estava errada e que ele, na verdade, era muito poderoso. Além disso, mesmo que ela não acreditasse, com certeza aquele que seria o número na província do sul seria o protagonista, e a amiga dela perguntou se a Divina Dama estava interessada no domador de dragões, e a bela donzela apenas tentou disfarçar, apesar de seu rosto ter ficado avermelhando de vergonha com o que sua amiga tinha dito. Nesse instante, avistamos o protagonista entrando no lugar onde os portais para os testes aconteceriam, e havia muitas pessoas que estavam ali para poder fazer esse exame. Em um tipo de holograma, eles avistaram o diretor do colégio, que dizia que os portais para o céu estavam divididos em 4 níveis: normal, difícil, medo e pesadelo. Quando os portais abrirem, os candidatos selecionados poderiam entrar na Torre Celestial usando uma pedra de teleporte, e a Torre Celestial do nível normal era todas projeções somente, e não iriam causar danos graves. Do nível difícil para cima, todos os monstros eram verdadeiros, e quando eles usassem uma pedra de teletransporte para poder sair da torre, os pontos conseguidos acabariam ficando retidos, e os alunos até acharam que ir além daquela dificuldade com certeza seria uma loucura. Cada nível de dificuldade possuía o seu multiplicador de pontos, e os monstros do nível medo eram mais ferozes, não recomendados para desafios solos, e a vida era com certeza mais importante do que se preocupar com pontos nesse nível, então o ideal era justamente fazer equipes para poder ir até lá. Esse jovem acabou se garantindo, dizendo que a pontuação mais alta seria justamente dele, e seu nome era Hongwu, que tinha uma classe de combate oculta também, e ele estava no nível 14 atualmente. Segundo os comentários das jovens, ele era o número 1 na escola mediana, e ele ainda ficou entre os 5 melhores nos rankings da província, e a profissão dele era realmente bem versátil quando se tratava de atacar ou defender, e ele estaria enfrentando a torre do nível medo sozinho, o que era uma loucura por se dizer. Alguns alunos até chegaram a pensar que eles estavam acabados agora que o jovem Hongwu iria participar, e eu já estou esquecendo o nome dele. Parece que esse garoto tinha alguns fãs, ao que deu a entender, e esse velho, que pelo visto era o diretor da escola que o jovem mencionado recentemente fazia parte, estava certo de que seu aluno com certeza seria o que iria conseguir mais pontos naquele exame. Ele até chegou a pensar que a filha do Sr. Kill, que estava ali também, era realmente ótima, e na opinião dele, ela estaria entre os 3 melhores, com certeza. Nos pensamentos do diretor da escola que o Prota fazia parte, ele dizia que realmente era uma pena para o jovem Lu Fan, e se ele tivesse despertado outro tipo de classe oculta, com certeza ele até poderia ter alguma chance. O pai da Divina Dama resolveu se pronunciar também, e disse que tinha um palpite diferente para o primeiro lugar daquele ano, e ele estava muito esperançoso a respeito desse jovem que ele tinha em mente. Quando os diretores perguntaram quem especificamente tinha chamado a atenção do pai da Divina Dama, ele revelou que era justamente o Domador de Dragões, que atualmente ocupava o lugar de número 3 no ensino médio. Parece que os diretores não estavam colocando muita fé no que o pai da Divina Dama havia comentado, e o outro perguntou se o garoto, por acaso, já tinha desistido do exame,
já que não havia mais ninguém e ele ainda não tinha entrado em nenhuma torre. Olhando para o ranking atualmente, deu para ver que o garoto que estava se achando realmente estava liderando o ranking, e já estava no 4º andar. Nesse instante, o velho barbudo percebeu que o jovem domador não estava desistindo, mas sim esperando pela dificuldade maior dos portais, e ele estava esperando justamente o modo pesadelo aparecer, o que fez com que eles achassem que ele estava realmente bem confiante de suas habilidades. Até chegaram a pensar se o prota era por acaso maluco, já que um domador de dragões acabaria sendo apagado da história nesse lugar, mas isso aconteceria se ele não tivesse nenhum dragão para estar ao seu lado, e ainda é dito que ninguém que desafiou o modo pesadelo conseguiu voltar intacto. Por fim, o protagonista desapareceu, entrando justamente no portal que todos temiam entrar, e a última pessoa que desafiou esse portal apareceu há 8 anos, acabou sendo totalmente devorado por bestas ferozes. Para esse diretor da escola secundária, isso tudo era simplesmente um absurdo, além do que era uma loucura o que ele estava fazendo, e com certeza Lu Fan estava condenado. Ele até comentou que o julgamento do Sr. Qin, que no caso, era o pai da Divina Dama, precisava de uma melhora, e ele não poderia ser comparado com o seu melhor aluno. A única coisa que o pai da Divina Dama comentou foi que era apenas para eles focarem no desempenho do garoto, que eu já esqueci o nome, pois ainda era muito cedo para eles tirarem suas conclusões a respeito do protagonista. O diretor da escola do Prota perguntou por que o pai da bela donzela estava tão confiante assim a respeito do domador de dragões, e só então ele percebeu que poderia ser que Lu Fang havia conseguido encontrar um dragão para poder domar. Por fim, avistamos o garoto em seu portal de nível pesadelo, e no meio daquela torre do pesadelo, havia pelo menos 10 dessas criaturas, que por sinal eram bem poderosas para uma pessoa comum lidar. Mas para o jovem Lu Fan, ele estava empolgado por finalmente a ação começar, e começou sua sequência de ataques, eliminando uma besta após a outra, e o primeiro andar mal começou e já tinha sido completamente concluído. Os diretores estavam admirados pelo jovem ter conseguido acabar com aquelas criaturas com somente um único ataque, e ele realmente era absurdamente poderoso, e os atributos dele estavam em um nível totalmente diferente daqueles da mesma idade que ele. Novamente, o diretor se perguntava se o garoto havia realmente conseguido domar um dragão, e agora o protagonista já estava no 2º lugar do ranking, mas isso é apenas o começo. De repente, avistamos esse estranho de maleta chegar, e apesar dos velhos estarem surpresos, eles acabaram sendo interrompidos pelo cara suspeito de antes. Seu nome era Qian Xiong, um enviado especial de Longu, e ele estava ali para perturbar os diretores para que eles trouxessem de volta um ser humano para a investigação de Longu, que eu acho que deve ser uma família, ou talvez não. De qualquer maneira, ele estava exatamente atrás do protagonista, e ele era um espadachim de nível 57, e voltamos justamente para o nosso protagonista. Agora ele tinha um mapa de tesouro de alto nível, que ele havia conseguido ao fundir os 3 de nível inferior, e ao cumprir os requisitos para poder receber a recompensa desse mapa, ele conseguiu esse tipo de livro. Livro esse que, inclusive, aumentava a experiência que o dragão dele recebia em torno de 100%, o que era simplesmente perfeito para Xiao Ye, que, caso você não se lembre, esse é o nome que ele havia dado para sua dragoa. Quando ele tinha saído da Aldeia da Dor, ele percebeu que Xiao Ye estava evoluindo muito devagar, e aquela habilidade passiva com certeza havia sido enviada pelos deuses. O cara suspeito de antes se referiu ao diretor do protagonista, dizendo que ele precisava interromper o teste do garoto nesse exato momento e invocá-lo de volta para eles. No entanto, parece que o diretor se recusava a fazer isso porque ele teria que esperar até que o exame finalizasse, e como diretor do colégio, ele poderia lidar com os problemas do garoto em seu nome. Mas digamos que o inseto que estava a serviço daquela tampinha cascavel não iria aceitar isso, e o garoto domador de dragões precisava ser punido. Quem tomou as rédeas foi o pai da Divina Dama, dizendo que, considerando a amizade que eles tinham, era para eles recuarem um pouco nesse assunto, e queria saber o que o domador de dragões havia feito realmente. Novamente o inseto não estava gostando da forma que eles estavam defendendo Lu Fan, e não era para o pai da Divina Dama intervir na missão dele. Ele não ligava para o motivo de o pai da bela donzela estar defendendo o domador de dragões, mas era para ele se lembrar de uma coisa: se ele intervisse novamente, parece que as autoridades de Longu seriam liberadas para agir, ou alguma coisa semelhante a isso. Falando com os diretores, era para que eles levassem o protagonista até ele, e o pai da Divina Dama disse que as relações entre as autoridades de Longu e da família Jin era de fato complexa e acabaria causando um certo impacto se eles entrassem em conflito. Mas desde que o segredo do jovem Lu Fan fosse exposto, mesmo as autoridades mencionadas ou até mesmo a família Jin não iriam importar mais, e naquele dia, ninguém poderia levar o jovem garoto para longe do teste. O resto de Barata perguntou que segredo era esse,
e disse que ele estava apenas falando bobagens, ainda mais por ele negar as ordens de um enviado, e estava indo longe demais com isso. Segurando os braços do estrume, o pai da Divina Dama disse que mesmo que Escória dissesse isso, ele ainda assim aceitaria as consequências, e pode não parecer, mas o pai da Divina Dama era bem forte também, e estava no nível 57 como cavaleiro. Os dois eram dos mesmos níveis, e esse resto de lavagem disse que iria reportar as ações do seu companheiro em sua frente para as autoridades de Longu, e o velho de antes pediu para que o resto de Barata se acalmasse, pois eles não deveriam afetar o teste principal. O pai da bela donzela perguntou se eles por acaso não estavam curiosos a respeito do segredo que Lu Fan possuía, que poderia fazer até mesmo as autoridades de Longu e a família Jin simplesmente saltarem. Só nesse instante o enviado percebeu que o jovem protagonista havia escolhido a dificuldade pesadelo, e enquanto avistamos o mesmo, o prota dizia consigo que gostaria de ver o quão longe ele poderia ir, ainda mais agora que ele tinha essa habilidade passiva de aumento de experiência para o seu dragão. Com certeza seria melhor invocar a jovem Xiao Ye para que ela começasse a ganhar experiência o mais rápido possível, e o diretor da escola secundária perguntou se o Quatro Olhos não tinha visto o garoto acabar com aquelas criaturas com um único golpe anteriormente. Apesar de o mesmo estrume de antes ter perguntado o que tinha de tão especial assim naquele garoto, parece que agora eles iriam ver uma pequena parcela do jovem protagonista, já que ele havia finalmente invocado seu dragão para a batalha também. Isso deixou os mesmos de antes surpresos por estarem vendo algo tão único pessoalmente, e enquanto o dragão dele fazia festa atacando aqueles monstros, o pai da Divina Dama disse que mesmo que ele já tivesse visto aquela criatura lendária antes, ainda assim era de fato chocante vê-la novamente. Depois de Xiao Ye acabar com aquela criatura, o pai da donzela revelou que esse era o segredo do protagonista, e ele era o único domador de dragões na história a ter um dragão de verdade, o que me deixou confuso, já que alguns capítulos atrás foi dito que ele era o único domador de dragões que já existiu. De qualquer maneira, o diretor do Prota ainda não tinha processado as informações que ele havia recebido até então, e o garoto somente estava limpando o solo com aquelas criaturas, e até o segundo andar havia sido concluído com facilidade. Esse era o poder da raça draconiana, uma classe que sem uma terceira transformação era simplesmente incapaz de competir, mas ver a velocidade em que o garoto subia de nível era assustadora. Agora o protagonista já estava no topo, um dos que tinham mais pontuações, e a jovem Divina Dama agora estava em terceiro lugar ainda, juntamente com sua amiga. Um chefe após o outro foi apagado pelo protagonista, e segundo o velho barbudo, não somente o dragão do protagonista, mas ele também tinha muita força consigo, e, sem sombra de dúvidas, a maioria dos atributos dele, se não todos, já passava dos 100 pontos. Mesmo que ele não invocasse o dragão gigante, ele ainda assim poderia atingir o primeiro lugar do ranking da cidade de Jangai, e o pai da bela donzela perguntou para o Quatro Olhos se, depois de ver aquilo, se ele realmente pretendia levar o protagonista para as autoridades. Parece que finalmente ele havia aberto seus olhos e entendia o porquê do pai da donzela ter tido a capacidade de ir contra e ofender a família Jin. Nesse caso, então, ele mesmo iria enviar um vídeo do exame do protagonista para o professor, e de agora em diante não tinha mais necessidade para o enviado especial acabar incomodando o protagonista e também a família Jin, pedindo para que o estrume de barata se retirasse do local. O professor que ele estava falando era da cidade do norte, chamado Marquis Tu Jing, pelo que pude entender, e agora o jovem protagonista estava no 20º andar. Ele teria que enfrentar essa criatura que tinha mais a aparência de um humano, mas tinha o nome de Sacrifício Escuro, e com o efeito de crescimento acelerado, a jovem Xiao Ye agora estava perto de aumentar de nível. Lu Fang deu comando para que seu dragão utilizasse sua habilidade de baforada, e no instante em que ele o fez, vemos a criatura de antes, juntamente com seus lacaios, serem completamente apagados da história, e tanto ele quanto a jovem Xiao Ye tinham conseguido subir de nível. O protagonista ainda estava liderando o topo, e já estava com 90 mil pontos, e com certeza nenhum dos outros alunos agora seriam capazes de alcançá-lo, e o garoto estava empolgado para poder conquistar a Torre Celestial com seu dragão. Uma hora então já havia se passado, e esse era o mundo do nível medo, onde o jovem que esqueci o nome estava, e parece que ele tinha acabado de finalizar o andar de número 50 agora. Ele achou que os grandes examinadores daquele ano eram realmente perversos, pois havia monstros que deveriam aparecer somente no andar 70 em diante, mas já estavam aparecendo no andar 50. De qualquer maneira, era difícil em todos os aspectos, e ele se vangloriou achando que a única que seria capaz de estar com ele nos primeiros lugares seria justamente a jovem Divina Dama, mas como ela estava em equipe, os pontos dela estariam sendo divididos, então não tinha com o que ele se preocupar. Ou seja, ele estava certo de que o título de estudante número 1 da província do sul nesse teste com certeza seria dele, e ainda gritou:
achando que os diretores estavam de olho nele, e pediu para que eles contactassem os cabeças das academias e preparassem tudo para a admissão dele. Mas digamos que os diretores estavam todos focados apenas no jovem Lu Fang, e parece que o garoto também estava no andar 50, mas eles estavam preocupados, porque todos os outros alunos, mesmo sendo bons, passaram por grandes dificuldades nesse andar, e aquele seria o divisor de águas para o jovem Lu Fang. Eles ainda achavam que o ritmo do garoto acabaria caindo do andar 50 em diante, e aqui estavam mesmo preparados para combater qualquer tipo de inimigo que aparecesse no lugar. Agora, o dragão do protagonista tinha ganhado algumas habilidades, e ele poderia se transformar em 4 formas diferentes, e ele resolveu testar as 2 novas formas que seu dragão possuía em breve. Ambos perceberam o inimigo se aproximando, e era esse golem gigantesco que estava louco para poder acabar com o protagonista e seu pet. Parece que não era somente um, mas 3 chefes do pesadelo, e eles começaram a se perguntar como o garoto iria lidar com eles, e parece que era justamente por isso que o diretor da escola secundária havia mencionado que aquele seria um divisor de águas para o jovem protagonista. De qualquer maneira, a pontuação do garoto já estava entre a primeira na cidade de Jianghan inteira, e é muito provável que ele já seja o melhor estudante da província do Sul em si, e um estudante tão promissor fez com que esse diretor se perguntasse por que ele não estava na primeira escola secundária dele. O golem de antes imediatamente partiu na direção do Lu Fang, e ele percebeu que atingir a metade da torre com certeza faria com que os desafios também se tornassem maiores. Mas mesmo colocando dessa forma, ele ainda tinha seu dragão para lidar com aquele golem gigante, e deu o comando para que ela agora tentasse a sua forma do fim do mundo. Assim que Xiao Ye começou a se transformar, isso acabou atraindo a atenção dos diretores e vemos ela ser envolvida por uma aura avermelhada, mudando totalmente sua forma e com asas onipotentes com cores púrpuras, eu acho. Agora, o dragão do protagonista estava em um nível totalmente diferente, ganhando muito mais pontos nos atributos de força, o que era perfeito para lidar com aquele golem gigante, além do que ela ainda tinha conseguido 2 novas habilidades também ao se transformar. Nem os diretores estavam acreditando que o dragão dele era realmente capaz de mudar de forma durante o combate, e uma forma tão onipotente assim, conforme o pai da Divina Dama, causava até mesmo arrepios na espinha. Quando um ataque estava para atingir o garoto pelas costas, ele conseguiu se esquivar com facilidade, e deu o comando para que Xiao Ye atacasse, e por essa imagem deu para ver o quão grande seu dragão agora estava. O diretor da escola secundária estava admirado por um chefe de nível 20 ser estilhaçado daquela maneira, e já na cabeça do outro velho, pelo visto o poder de destruição daquele dragão deveria estar sobrepujando os 2000 pontos. Novamente, Lu Fang estava para ser atingido, mas o garoto era um tanto quanto ágil agora, e conseguiu se esquivar, preparando um ataque com sua garra draconiana logo após isso, causando uma enorme explosão com o impacto. O pai da Divina Dama perguntou ao Quatro Olhos se ele não se sentia sortudo pelo mesmo tê-lo impedido anteriormente de levar o jovem protagonista embora, mas parece que ele estava surpreso demais para poder falar alguma coisa nesse momento. Voltando para o protagonista, ainda restava um golem para ser eliminado, e ele disse que iria dar o golpe final naquele golem, mas parece que seu dragão acabou não acatando suas ordens, talvez devido a estar empolgado na luta, e acabou rapidamente com aquele último golem também. Por fim, Xiao Ye agora estava muito mais poderosa que antes, e o protagonista tinha subido o nível da porta para o nível 6, e eu não faço ideia do que seja, mas talvez seja alguma coisa relacionada ao sistema dele, ou talvez não. Ele achava que escolher a dificuldade pesadelo com certeza foi a escolha certa a se tomar, e não apenas a dificuldade não era mais obstáculo para ele, mas enquanto fosse uma camada após a outra, talvez se referindo a um andar após o outro, a experiência que eles iriam conseguir seria certamente grande, aumentando e muito seus níveis. Voltando para os diretores, o pai da Divina Dama comentou que o tão temido 50º andar havia sido facilmente concluído pelo garoto, e para o diretor da escola secundária, a força do protagonista excedia os seus conhecimentos. O velho diretor do ensino médio se referiu ao Quatro Olhos, perguntando-se com a experiência que o mesmo possuía, se ele era capaz de dizer os atributos de força que o dragão possuía ao mudar de forma. Apesar de tudo, se ele fosse realmente comparar os poderes daquele dragão, ele diria que o atributo de força naquela forma atual com certeza passava dos 2.500 pontos facilmente. Com tantos pontos assim, com certeza deixaria os velhos surpresos, já que os pontos dele sequer mereciam ser mencionados ao verem tamanho poder que o dragão possuía. Na cabeça do velho barbudo, parece que ele já tinha previsto isso, e ele estava com receio de que os atributos apenas iriam subir cada vez mais, e nunca diminuir. De qualquer forma, como agora eles já tinham conseguido passar do andar 50, parece que agora teria um sistema de X+1,
que eu ainda não sei o significado disso. Parece que esse modo havia sido estabelecido primeiramente pelos estudiosos que projetaram aquela torre do desafio, e depois que os estudantes passavam do andar 50, cada andar que continha uma grande quantidade de monstros comuns, também haveria um chefe que deveria ser derrotado. Isso faria com que o desafio fosse muito mais parecido com o Reino Secreto, com os alunos constantemente estando em perigos mortais. No entanto, no nível do pesadelo da escada, seja X ou 1, parece que todos os monstros foram substituídos por chefes de nível pesadelo, o que com certeza dificultaria ainda mais a vida do garoto. O diretor ainda disse que os chefes desse novo modo não eram apenas singulares, mas múltiplos. Além disso, cada um dos chefes tinha os atributos aumentados exponencialmente, e para o pai da Divina Dama, mesmo que fosse assim, isso ainda parecia formidável, e era bom que eles mantivessem suas atenções direcionadas para o garoto domador de dragões. Por falar nele, pelo visto ele estava se divertindo bastante nessa torre, e o dragão dele tinha atingido o rank 13 enquanto ele tinha atingido o rank 18, mas por algum motivo, às vezes isso é traduzido como rank e, em outros casos, como níveis, o que me deixou muito confuso. Mas o importante é que eles estão evoluindo cada vez mais. Até mesmo ele percebeu que os monstros agora estavam cada vez mais poderosos. No entanto, com a forma do fim do mundo da Xiao Ye, eles não precisariam de estratégias para concluir aquele grande teste, e logo chamou sua dragoa para que ela seguisse suas ordens. Em apenas alguns minutos, segundo o diretor da escola do Prota, ele já tinha conseguido concluir o andar 70, e o diretor da escola secundária comentou que a escadaria da torre naquele ano estava um tanto quanto perigosa. Ele até tinha suas dúvidas se alguém dos alunos seria capaz de passar do andar de número 80, pois a partir daí novamente as coisas acabariam ficando ainda mais difíceis. Mas, digamos que no instante em que ele viu o protagonista limpando os andares um após o outro com uma enorme facilidade, ele achou que estava pensando demais a respeito disso. Quando um tipo de verme gigante estava para atacar o garoto, ele deu o comando para ativar uma habilidade da Xiao Ye, mas nem deu para ver essa habilidade, já que o verme de antes tinha virado comida de dragão. É dito que, no passado, muitos gênios colocaram a si mesmos no limite para poder conseguir as recompensas ao concluírem a Torre Celestial, mas tudo o que eles faziam para poder subir ainda não era o bastante, e sempre no final eles acabavam perecendo. O pai da Divina Dama, pensando a respeito disso, comentou que quando se chegava nos andares acima dos 70 e 80, eles estavam cada vez mais um passo mais perto de conseguirem as recompensas desse grande teste, se perguntando quem conseguiria ser capaz de ganhá-las no final. Somente olhando para o placar já deu para ver que o protagonista com certeza era diferente dos demais, e talvez ele seria o único candidato na última década que realmente seria capaz de limpar todos os 100 andares. Já o diretor careca disse para eles não se apressarem, além de não se esquecerem também de que a dificuldade do chefe do andar 99 era muito maior do que os chefes que o protagonista havia enfrentado até agora. O problema é que assim que o diretor careca disse isso, esse ao seu lado comentou que o protagonista atualmente já estava no andar 99, e por fim avistamos o garoto chegando em um local escuro, onde aparentava estar um trono diante seus olhos. Nesse trono, havia uma espada fincada no apoio onde o rei apoiava suas costas para descansar, e havia 4 cavaleiros protegendo o mesmo, e nesse instante, Lu Fang percebeu que as criaturas iriam finalmente começar a agir. Esses eram de fato os cavaleiros que protegiam o último chefe, que no caso era o chefe do andar 100, e eles eram cavaleiros do fim do mundo. Se comparado com os cavaleiros sem cabeça do mundo secreto, aquele cavaleiro em sua frente era bastante renomado, isso segundo o próprio garoto. Não demorou para vermos os cavaleiros de antes atacando o garoto, causando uma grande destruição no chão quando seu machado acabou errando seu alvo. Parece que eles possuíam vidas compartilhadas, e o método mais útil para poder lidar com aquilo era justamente focar naquele que controlava os outros. Mas como ele não tinha habilidades de controle ao seu dispor, então o melhor que ele poderia fazer atualmente seria justamente tentar acabar com os 4. O lanceiro, ao ver a proximidade do Prota, ativou sua habilidade para se defender, e Lu Fan foi obrigado a usar suas habilidades para poder se proteger também. Quando ele avistou outro cavaleiro com a guarda aberta, esse foi o primeiro que ele tinha apagado da história, ou pelo menos ele pensava isso, já que ao olhar para trás percebeu que eles eram indestrutíveis. O cavaleiro que carregava uma espada de 2 mãos estava prestes a atacar o garoto, mas ele conseguiu se defender, e deu finalmente o comando para que seu dragão usasse sua habilidade, e por fim avistamos a Xiao Ye roubando totalmente a cena com sua baforada de fogo. O garoto até pensou que ele havia finalmente conseguido acabar com as criaturas, mas digamos que um deles acabou se levantando, e consequentemente, os outros também, e atacando o Prota enquanto ele se defendia, outro se aproveitou para poder atacá-lo pelas costas. No entanto, o jovem estava muito mais ágil agora,
e conseguiu saltar para o alto, se esquivando dos ataques, e deu comando para que a Xiao Ye acabasse logo com isso, e assim foi feito, acabando com cada um dos cavaleiros que protegiam o rei. Dessa vez eles sequer conseguiriam retornar, já que foram totalmente transformados em pó, e agora que o nível 99 também tinha sido concluído, eles evoluíram novamente, e o dragão dele conseguiu ganhar uma nova habilidade. Agora a atenção deles estava totalmente voltada para o protagonista e suas habilidades supremas, e segundo o pai da Divina Dama, parece que naquele dia, eles presenciariam um jovem garoto virar uma lenda. O velho barbudo aparentava estar bastante assustado, chegando a temer que essa torre nunca tinha sido planejada para ser concluída realmente, e vemos o protagonista chegando no trono do rei. Digamos que assim que ele tirou a espada que estava fincada ali, uma aura começou a envolver o lugar inteiro, e até mesmo a espada que antes ele havia sacado, agora havia se desintegrado. Esse era o 100º andar, e para completar o reino secreto que ele tinha descoberto, ele precisava acabar com aquele chefe, mas para isso ele precisaria enfrentar uma legião de mais de 500 mortos-vivos. Esse chefe era chamado de Imperador, e era o último que o garoto precisava derrotar, e após analisar algumas estatísticas de sua dragoa, ele achou melhor trocar a forma dela para o dragão da destruição e usar a nova habilidade. Por ser justamente o último nível, eles precisavam também finalizar com chave de ouro e com estilo, e apontando sua espada para o rei, Lu Fan ordenou a Xiao Ye que ela se transformasse no dragão da destruição. Com isso, fogo de todos os cantos começaram a envolver o dragão do Prota, e no final dessa transformação avistamos ela em uma forma relativamente poderosa, eu diria. Eu gostei bastante dessa forma, mas ficaria melhor se tivesse as mesmas asas que a forma anterior. O estado de espírito dela nessa forma passava dos 7.000, e até os diretores ainda não acreditavam que ainda tinha mais uma forma para ela poder se transformar, e o rei deu o comando para que seus exércitos protegessem seu rei. Vemos que as criaturas então não tardaram em partir para cima do protagonista, mas graças a ele estar bem mais poderoso agora, enquanto ele defendia os ataques dos mortos-vivos, Lu Fan ordenou ao seu dragão que ela ativasse sua habilidade nova, Cataclismo, e por fim avistamos a mesma preparando seu ataque. Logo atrás desse esqueleto, o chão aparentava estar prestes a explodir, e uma enorme explosão aconteceu logo após isso, acabando assim com um soldado após o outro do rei. Para melhorar ainda mais, ela continuou lançando sua baforada, pois fazia parte dessa habilidade nova que Xiao Ye tinha conseguido, e os diretores se perguntavam se essa era de fato uma habilidade que os alunos sequer deveriam ser capazes de dominar. Sem contar o fato de que quase a legião de exército inteira havia sido completamente eliminada da história, e enquanto o Prota avançava para perto do rei, as criaturas só estavam ficando ainda mais poderosas, mas parece que isso não era problema para o garoto. Novamente, ele deu comando para que Xiao Ye fosse até onde ele estava para que ela pudesse ajudá-lo, e novamente lançando sua habilidade completamente roubada, ele foi capaz de acabar com os 4 cavaleiros que protegiam o rei, mas em suas formas ainda mais poderosas do que antes. Parece que os diretores perceberam que, mesmo no nível de dificuldade mais poderoso daquele teste, eles ainda seriam incapazes de ver o protagonista usando seu poder total. Ele tinha conseguido quase 1 milhão de pontos com isso, um nível que nunca tinha sido quebrado em 30 anos, e se continuar assim, ele realmente seria capaz de conseguir a recompensa do último andar. Além disso, parece que naquele ano, pela dificuldade ser maior na torre em que o protagonista estava, com certeza as recompensas estariam de acordo também, e haveria no mínimo 3 itens de qualidade rara garantidos. Por fim, parece que agora todo o lixo havia sido apagado, e agora restava apenas o chefe final para que o protagonista conseguisse derrotar. Se você quer saber como isso vai terminar, não se esquece de deixar o seu like para poder apoiar o meu trabalho. É sempre uma honra e um privilégio para mim ter sua presença comigo até aqui. Desejo tudo de melhor sempre para você e sua família. Um forte abraço e até a próxima!